Bom dia, bem-vinda nessa manhã de, atenção à data, 11 de setembro de 2020, um aniversário de 19 anos do evento que inaugurou o milênio. Bom dia, Paulo Gala, Eduardo Costa Pinto, André Roncalha, começando com Paulo Gala. Paulo Gala, você está comendo arroz e tirando mais dinheiro do bolso, por isso você está substituindo, exercendo aquela questão da elasticidade, substituindo arroz por macarrão, como o pessoal do governo está recomendando. Bom dia, Rômulo, André, Eduardo, prazer estar aqui para conversar com vocês, todos que estão nos ouvindo. Eu só vou pegar uma carona na trollagem e no tiozinho. Na minha época a gente perde o amigo, mas não perde a piada, né? Então isso só reforça a minha sensação de tiozinho, porque eu acabei de descobrir agora que isso foi mudado e atualizado para se você não trollou, não valeu a pena, é isso? Eu não sei se existe essa lei, mas eu aplico, eu desenvolvi, eu aplico a mim mesmo, e muita gente que nos assiste segue essa máxima. Mas tudo bem, me valendo de tiozinho, eu também vou pegar uma carona no seu comentário de se inscrever nos canais do YouTube e externalizar minha alegria aqui de ver o André Roncalha tendo feito um canal no YouTube, finalmente. Eu tenho tentado convencer ele, finalmente ele fez um canal do YouTube. Então sugiro que vocês sigam o André, porque dá um trabalho desgraçado fazer esses vídeos, editar os vídeos, colocar no canal. Então vamos dar uma força pro André, se puder seguir ele no canal. Os vídeos estão maravilhosos. Se puder seguir o meu também, trabalho. Inclusive, também. eu já me inscrevi ontem mesmo, quando eu recebi o link, e um dos vídeos de abertura é justamente a explicação sobre, abre aspas para o título, o que está causando a inflação do arroz, entre aspas. Se você jogar no YouTube aí, André Roncalha, e você vai encontrar, importantíssimo, né, qualificar a oferta de conteúdo no YouTube, porque é tanta coisa ruim e tanta coisa desviando para explicações equivocadas que a gente precisa reforçar a nossa presença. Os algoritmos estão contra, pelo menos a gente tem que estar lá em quantidade para ver se a gente consegue vencer a censura algorítmica pela saturação, Paulo Gala. E eu queria só fazer um protesto aqui sobre o populismo de análise econômica, né? Já, inclusive, me valendo do que você falou do YouTube, né? Que eu costumo chamar de YouTubenomics, né? E isso é uma praga, né? Tanto a esquerda quanto a direita, porque qualquer notícia que sai, vem logo os populistas, analistas, dar aquela explicação completamente estapafúrdia para ver se ele ganha mais seguidores, se ele ganha espaço e assim por diante. Isso se aplica, obviamente, aos meus amigos da auditoria da dívida, né, que agora soltaram essa semana que o Banco Central está dando 1 trilhão para os bancos. Olha que beleza, os bancos ganharam 1 trilhão de reais de presente do Banco Central. Inclusive tem um vídeo maravilhoso do André explicando isso no detalhe também, que o Banco Central não dá dinheiro para banco nenhum, né? E o preço do arroz também tem equívocos, obviamente, de gestão. Eu diria que desde lá da era Temer, a nova cabeça econômica começou a reduzir estoques reguladores, fizeram várias medidas que dificultaram a gestão de preço de alimentos, né, acreditando que o mercado, aquela ideia, né, de que o mercado é um Deus perfeito, né, e que ele tudo regularia. Agora, também tem o outro lado de que teve uma pandemia e os maiores produtores de arroz do mundo pararam de colocar arroz no mundo, né? Se a gente olhar a Tailândia e o Vietnã e principalmente a Índia, né, que está sofrendo violentamente com a pandemia, eles pararam de exportar arroz ali por maio, junho. Então o preço do arroz explodiu no mercado mundial, né? Inclusive eu vou dar uma dica gastronômica para o pessoal. Quando se normalizar o comércio internacional de arroz e se de fato a demanda brasileira vier a ser atendida por importado, experimente o arroz de jasmim tailandês. O melhor arroz que eu já provei, Paulo Gala. Belíssima dica, belíssima dica. Então, a gente precisa tá ancorado na realidade para fazer a crítica, né? O Brasil exporta ele participa com 1,5%, 2% do mercado mundial de arroz, né? Não é grandes coisas, é uma coisinha lá. Os agricultores do Rio Grande do Sul estão sendo surrados faz 3 anos, porque eles, enfim, não conseguem ganhar dinheiro, a economia está deprimida, está em depressão, e aí, de repente, veio uma luz lá para eles que o preço do arroz triplicou. O que o cara fez? Ele vendeu o arroz e botou algum dinheiro no bolso. Voltamos à velha máxima do leão come carne, né? Enfim, tá todo mundo lutando para sobreviver aqui no Brasil e agora você vai acusar o cara que está produzindo arroz de ter vendido arroz num preço mais caro porque a Índia cortou o fornecimento de arroz para o mercado mundial. Quer dizer, isso é a vida como ela é, né? Não dá para gente mudar, né, enfim, os fatos do mercado. Então, obviamente que tem coisas que a gente pode fazer para melhorar e
vamos dizer assim, aliviar o sofrimento das pessoas, mas tem mecanismos, né, tipo lei da gravidade. Não adianta você falar, puta, vamos lá no Congresso, a gente vai acabar com a lei da gravidade, vamos se mobilizar, nós vamos fazer uma MP, vai passar no Congresso, nós vamos mobilizar todo mundo e vamos acabar com a lei da gravidade. E aí vai passar a MP e aí você pode se jogar do prédio com tranquilidade, né? Então, eu queria só fazer esse registro aqui, né, em relação ao trilhão dos bancos, em relação à ideia de que 50% do orçamento público é para pagar a dívida, que também é uma ideia completamente descabida e por aí vai. Mas eu prefiro até passar para o André explicar mais no detalhe, para o Eduardo, que eles fizeram um mergulho, principalmente o André fez um mergulho profundo aí nessa questão do arroz, né, e dos alimentos, né, André? Que, na verdade, são os pobres que estão causando. Os pobres estão causando a inflação que eles estão consumindo, não é isso, André? Olha só, quero ouvir o André sobre isso, mas já vou falar o seguinte. Se você for, nesse momento, a duploexpresso.com, ou se você está acompanhando o chat ao vivo no YouTube, você já tem o link para ir para o canal de André Roncalha no YouTube e assinar. Eu coloquei um... Ó, tá aí na tela, ó. Então... Não precisa ter pressa, não precisa se desesperar. Na sequência, terminando a transmissão, você vai lá, ó, tá um hiperlink aqui, tá vendo que tá azulzinho, no nome André Roncalha. Clicando nisso, você vai imediatamente para o canal dele no YouTube. Olha aí. André Roncalha, me fala o seguinte, ó, o governo tá falando... Mourão, gente, o vice-presidente, o general, gente, 4 estrelas do alto comando, ele falou o seguinte: olha, você deu dinheiro na mão do pessoal, o pessoal comprou o arroz, então você, além de ter um choque na oferta, você tem um choque na demanda. Então é o seguinte, o pessoal, porque tem mais dinheiro, ele não come mais 3 refeições com arroz, ele multiplicou, agora ele come 10 refeições por dia com arroz. E antes ele não comia, a gente não sabe. Eles chegaram aqui fazendo essa fotossíntese, ninguém comia arroz, aí porque agora tem R$600 eles compram arroz. É isso, André Roncalha? Realmente, bom dia a todos, né, inicialmente, a todos os expressionautas. A gente tem no governo hoje teorias fantásticas aparecendo. Temos primeiro a teoria patriótica do controle de preços, né? Então o patriotismo segura a margem de lucros e combate o capitalismo na marra, né? E temos, semana passada tivemos a teoria gregoriana do crescimento econômico, né? Virando o calendário, o setor privado toma conta da economia, o desemprego acaba, os investimentos voltam, assim, superou até a fada da confiança, né? Porque agora é meramente a virada do calendário. E a gente teve agora essa do Hamilton Mourão, colocando que a culpa da inflação do arroz é dos pobres, né? Então, realmente, sempre que a gente tem explicação muito fácil para problemas muito complexos, a primeira coisa que eu peço ao expressionauta é desconfie, porque dificilmente você vai explicar alguma coisa como o mercado internacional global de arroz apenas com R$600 sendo colocados na mão aproximadamente de 50% dos beneficiários desse dinheiro, né, não tiveram aumento de renda, eles tiveram uma reposição, talvez, se você pegar entre 1 e 2 salários mínimos, quem recebeu benefício do governo teve uma reposição parcial da renda. Então é muito difícil você chegar e dizer, não, então nós temos 120 milhões de pessoas consumindo arroz loucamente, é muito difícil de sustentar um argumento como esse. O segundo ponto é que, como vocês, né, você, Romulus e o Paulo já colocaram muito bem, existem pressões externas que estão fora do nosso controle. Então existe uma dinâmica mundial aí do preço internacional do arroz, tem uma boa notícia, esse preço já está caindo, então é bem possível que aí nos próximos meses essa pressão já vá se dissipar. E tem também o fato de que o arroz, os alimentos representam uma fatia razoavelmente pequena da renda. Então não é que a partir disso a inflação vai sair correndo e a gente tem que se preocupar e tal. Mas, e, finalmente... André, deixa eu te pedir uma coisa aí, partindo da sua cátedra, que é o seguinte: não faz sentido essa explicação. O que faria, por exemplo, você falar, pô, o pessoal está com mais dinheiro, aí, por exemplo, tem a inflação do peito de frango, ou da picanha e tal. Você pega o pessoal que estava comendo ali pé de galinha, pescoço, fala, pô, agora eu tô com dinheiro melhor, vou comprar um filé de peito e tal. Você vai melhorando um pouquinho. Agora, o arroz é mais básico. Qual que é a fonte de carboidrato para encher barriga de pobre, de classe média, de rico, do que arroz? Não tem. É o quê? Comer terra? Não tem. Então, a elasticidade já não existia. Então não é dizer assim, e a pessoa estava comendo ar, fazendo fotossíntese, e agora ela passou a comer arroz porque tem R$600. André Roncalha. E o 95% da população brasileira come arroz. Esse é um dado que foi divulgado. Pobres, ricos, então, eu faço parte dos 5% que come muito pouco. Eu como muito pouco arroz. Né? Então, para mim, faz todo sentido a pessoa falar, compra macarrão, porque eu já compro. Né? O presidente, agora me fugiu de qual associação,
aí acho que é do supermercado. Do macarrão. Né? Possivelmente, né? Então, é evidente que essas coisas elas não são tão simples. Então, você não pode pedir patriotismo e achar que com isso você vai parar, né, desativar a forma de funcionamento do sistema produtivo, que é transferir custo para o consumidor. E a gente também não pode esperar que o consumidor vá radicalmente mudar o seu consumo, né, apenas para acomodar uma elevação de preços. Um segundo ponto que as pessoas têm dificuldade de ver é que tem muito preço caindo, principalmente de serviços. Então existe uma compensação parcial dentro do orçamento das famílias, ela está gastando um pouco mais com alimento, porque antes ela gastava no restaurante, que é o que a gente chama de alimentação fora de casa. Adivinha o que está acontecendo com esse indicador do índice? Está caindo, porque as pessoas estão comendo fora de casa menos. E aí aumenta onde? No alimento que você compra no supermercado. Existe um efeito deslocamento que também precisa ser considerado. Então, quando a gente junta esse rol de forças, a gente tem pelo menos 5 coisas causando. O que eu acho, e aí novamente é um argumento que eu vou tentar sempre reforçar no meu canal, que existe uma diferença entre a proposição política, que é feita em cima da economia, e o que a teoria tecnicamente coloca. Então a gente vai sempre tentar diferenciar para que as pessoas formem a opinião delas, mas o uso que é feito da economia via, no caso, o vice-presidente, qual que é? Olha, a gente não vai poder estender demais esse benefício no futuro, principalmente quando virar o ano e acabar a calamidade, né? Porque virou o ano, um monte de coisa vai se resolver, inclusive a pandemia. Falta pouco, né? Falta pouco, 3 meses acaba, graças a Deus. Acaba, já está acabando. A gente está vendo, as pessoas estão indo para a praia, né? Não está acontecendo nada com contágio, né? Tá tudo bem. Então, possivelmente, o sorriso é pela ironia, tá, pessoal? Porque a situação é muito grave. Mas virando o ano, não vai acontecer nada, não vai paralisar essas coisas. O resultado qual que vai ser? A gente vai ter o governo se justificando, possivelmente em cima do contexto da inflação, e mais recentemente agora o quê? A insolvência fiscal, né, que hoje já voltou a ser veiculada nos jornais, como se o Estado fosse acabar, sendo que ele emite a própria moeda e a sua própria dívida, e o Paulo pode falar melhor do que eu, se tem tanta oportunidade de investimento assim que não seja, né, em dívida pública para a pessoa que está procurando proteção, não quem quer especular no mercado financeiro, né, guiado pelos youtubers das finanças e da independência financeira. Eu termino aqui, né, porque eu tenho, a cada semana eu demovo umas 4 pessoas da ideia de eu quero investir no mercado financeiro porque eu só quero ter independência financeira. De vocês, 7 bilhões de pessoas, né? Todo mundo gostaria de ter isso, mas não é fácil de fazer. É isso aí. Se para nada mais, Eduardo Costa Pinto, essa inflação do arroz e do feijão serviu para o brasileiro saber que essa história de feijão carioquinha é a maior marketagem fake de todos os tempos. Fui lá, eu vi uma vez o desenvolvimento, foi um pesquisador aí da Embrapa que fez lá um hibridismo, acho nos anos 60, 70 e tal. Eu falei, não, uma marca bacana, como tem aí Garota de Ipanema, Bossa Nova, vamos chamar de feijão carioquinha, esse que é moreno. Que ninguém no Rio de Janeiro come e muitos não conhecem. Eu, por exemplo, sou carioca de nascimento, morei muitos anos da minha infância e pré-adolescência em São Paulo. Eu só fui saber que existe o diabo de feijão carioquinha quando eu fui morar em São Paulo, que é o que o pessoal come no dia a dia. Feijão preto é só para fazer a feijoada no fim de semana. E há uma diferença, parece, né? Eu não conheço como feijão carioquinha até hoje. Mulatinho e tal. Enfim, esse feijão que o pessoal chama não existe no Rio de Janeiro. Não tem, você não encontra no supermercado. No Rio de Janeiro é só o feijão preto. E aí, como é que se explica essa diferença aí? Não tem uma elasticidade? Como é que é? Não é equivalente? Não são similares o carioquinha? Então, como é que pode explicar que, por exemplo, o carioquinha aí tenha caído o preço, aparentemente, a acreditar no artigo que eu li, e os demais tenham subido, especialmente o feijão preto, Eduardo Costa Pinto? Porque o pessoal em São Paulo quer fazer feijoada todo dia agora? Não, eu vou nesse ponto da elasticidade que você trouxe, Romulus, é interessante porque, e juntando com o que o André comentou com a questão do Mourão, o que é que já está se construindo no governo nesse momento? É a retórica para a redução do auxílio emergencial e da retirada do auxílio emergencial de 2021 como problema inflacionário. E aí, o ponto que você trouxe da elasticidade é interessante, porque, inclusive, aí sim, você explica o crescimento, por exemplo, da construção civil no varejo. Então, por exemplo, os R$600 que aumentou a renda, uma parte da população com a renda menor, pegou o quê? Pegou parte desse dinheiro, comprou tijolo, comprou telha, ampliou sua casa, ou seja, quando você deu uma... Isso explica, não o arroz, mas isso explica o crescimento de outros segmentos, e aí
por exemplo, parte da construção civil, principalmente a venda no varejo da construção civil. Então, outros elementos que são explicativos disso, e não arroz. Assim, e aí, como o André e o Paulo já levantaram, eu queria ressaltar e focar um pouco que tem a ver com essa dimensão, mas ampliando, eu acho, me parece, que é a discussão do efeito cambial. Eu sei que vocês são especialistas em câmbio, até mais do que eu, mas eu achei que vocês falaram um pouco. E por quê? Como a gente está num câmbio tem especificidade do próprio mercado de arroz, mas como a gente está numa trajetória de desvalorização cambial, o produtor internamente olha a seguinte dinâmica: olha, eu vou botar no mercado interno, eu vou colocar no mercado externo. Com essa desvalorização cambial que a gente está vivendo hoje, aumenta a rentabilidade da exportação. Então, e aí qual é o problema nesse cenário? Claro, como o Paulo falou, o produtor de arroz, ele quer vender mais caro. É um pouco do que eu já falei da última vez. Todo mundo tem os seus interesses. A gente não pode entrar numa discussão moral dentro desse processo. Assim, eu preciso ganhar mais dentro da lógica capitalista. O Eduardo, sabe por que eles não enfatizaram tanto o câmbio? Porque eles estão, assim, secretamente vibrando, eles dois aí. Amigos do Bresser Pereira estão falando, finalmente, se melhorar, estraga. A gente adora câmbio desvalorizado. Eu tô com uma camiseta embaixo aqui escrito câmbio de equilíbrio industrial. Que eu não quero mostrar para não causar muita igual a R$6. Igual a sempre, câmbio corrente mais 20%. Agora, qual é o problema, vamos dizer assim, que a gente vê hoje no cenário atual? Se a gente olha a redução dos estoques de arroz público, ou seja, os estoques reguladores, você vê uma forte redução a partir de 2016. Esses estoques, eles caem mais do que pela metade. Como sempre foi o argumento central era, olha, o estoque, você precisa aumentar a estocagem para regular preço, é muito caro, então deixa o mercado, eu importo. Ou seja, você perdeu, você já era pequeno, você reduziu mais ainda a questão da segurança alimentar. A gente sempre foi frágil, isso ganha um novo patamar mais recentemente, e aí a lógica é, vamos seguir a exportação. Vamos importar. Eduardo, deixa eu mostrar graficamente o que você está falando dessa questão do fim dos estoques, que eu não tinha visto essa figura, é impressionante. Então, o artigo ao qual fazia alusão, eu vi lá no site da AEPET, do grande Felipe Coutinho. Está aqui, ó, a crise do arroz e a cegueira generalizada do ultraliberalismo. Um artigo do Luiz Nassif, editor do André Roncalha, e que, olha, fiquei chateado com ele. Ele foi vítima de uma censura absurda do judiciário, e aí eis que quando ele recebe a solidariedade, vai dar entrevista em vários lugares, como deveria fazer para expor a situação, aproveitou o espaço para mais uma vez reforçar a fake news, o dossiê fake fabricado a 4 mãos, Paulo Pimenta, o homem lá do Pó de Arroz, pois é, junto com ele, em 2018, inventando a história de que eu seria, ou fui, um lobista da ultra corrupta Trafigura, que é uma empresa, uma trading, assim, ultra corrupta, como todas as tradings são. A única coincidência que existe entre Trafigura e eu é ambos estarmos na Suíça. Pouco importa ao sujeito que a Trafigura esteja em Genebra, eu em Berna, e eu nunca tenha na minha vida encontrado, conversado ao telefone com qualquer pessoa dessa empresa, e ele não apresenta nenhum elemento disso, né? Mas enfim, vale tudo na tentativa de assassinato de reputação, inclusive uma prática que ele sempre denunciou, mas alugou sua caneta para isso. Mas como eu falei, aqui no Duplo Expresso a causa está sempre acima até mesmo desse tipo de coisa. Então eu achei esse artigo aqui sintético muito interessante, inclusive porque ele coloca esse gráfico. Então olha só, tá aqui, estoques reguladores de arroz. Você está vendo aqui 2013, 2014, 2015, estava bem alto, aí chega em 2016, em que a Dilma Rousseff está no governo só até abril, né, quando ela é afastada, abril, enfim, não sei, enfim, vamos lá, início do ano. Aí já entra para o Temer e você vê, é zerado até hoje praticamente, no limite está zerado. Então, o que isso permite o fim do estoque regulador? Permite grande jogada de especulação, né, inclusive para você passar qualquer choque de oferta para imediatamente aí tentando, né, explorar a falta de elasticidade do item arroz na cesta básica do brasileiro, Eduardo Costa Pinto. E Romulo, isso é importante. Peraí, ficou baixo o seu áudio. Que é isso, gente? Peraí, um pouco mais alto, pode deixar. Peraí, tá abrindo um negócio aqui. Ih, meu Deus, acho que eu apertei um botão errado aqui, peraí. Paciência. Deixa eu ver se a saída do áudio está direitinha. Tá, é o seu aí que diminuiu. Mas eu vou aproveitar então quando você ajusta o seu áudio e falar o seguinte. Obviamente, já estamos desmonetizados no YouTube. Óbvio aí. Então eu vou junto agora com o Expressionauta enquanto o Eduardo Costa Pinto vê aí se alterou alguma coisa. Vamos fazer juntos o recurso. Acho que agora melhorou, não melhorou? Não, tá baixo, mas eu dou um ganho aqui manual. Então, mas, Rômulo, se a gente falar que a inflação é culpa do pobre, será que não volta?
Já fiz aí monetiza. Já fiz o recurso para eles monetizarem. Pode ir variando, vamos variando o discurso para ver se a gente vai ficando no ar. Né? Vai, Eduardo, fala aí, senão eu dou um ganho aqui manual, vai. Eu acho que a questão toda passa por uma mudança na questão de, por exemplo, segurança alimentar, mas não só, segurança energética, porque qual é o argumento central? O argumento, olha, basta ir no mercado, dada a abertura, ou seja, todo o elemento, toda a resolução, estrito senso, nos vários segmentos, passa por ir ao mercado. O problema todo é que se a gente olha aí, qual é o efeito disso? Claro, na inflação, dado o efeito cambial, e aí o efeito duplo, tem o efeito melhor das exportações, mas a depender dos seus efeitos internos, pode gerar algum nível de inflação nesse cenário. Então, esse é um ponto que eu queria ressaltar, mas acho que o outro que eu acho que é importante aqui, e aí eu vou talvez abrir o gancho já para um próximo ponto e aí passar para o pessoal, ao mesmo tempo, o agronegócio e os setores, né, da agricultura brasileira nos últimos tempos, e mesmo hoje na pandemia, tá, dado a manutenção do consumo da China, tem aumentado fortemente a rentabilidade, inclusive por essa desvalorização cambial. Então, acho que esse é um ponto importante, ter isso claro nesse cenário, porque um dos segmentos que consegue ganhar hoje, mesmo na crise, tá, é o setor do agronegócio. E o outro elemento que eu acho importante, que é uma insanidade, o que o ministro da Justiça fez, fazer notificação sobre o mercado. Tá? É um negócio assim, a gente voltou no congelamento. Os fiscais do Sarney, do Plano Cruzado dos anos 80, é uma insanidade, Não, eles pegaram tudo, né? Peraí que vocês vão estourar o áudio de quem está nos ouvindo, porque o áudio do Eduardo está muito baixo, aí eu dei um ganho aqui, dobrei a saída, e aí se vocês entrarem, vou ter que ficar fazendo o ajuste manual até o microfone dele voltar ao normal. Conclui aí, Eduardo, para eu passar para os demais. Abre aí esse microfone, vai. Então, nesse contexto, que eu acho que é importante olhar esse cenário. Agora, é uma insanidade o que o ministro fez, mas é importante ressaltar que também tem a ver com quem ganha. O comércio varejista, e aí eu estou pegando, num dado que eu tenho olhado a partir da Economática, as maiores empresas do consumo varejista, a receita de vendas no segundo trimestre, já deflacionado, aumentou 15%. E aí você está em alguns segmentos e mais. O markup aumentou. E por que dá para ver que o markup aumentou? O que é isso? Vou traduzir na linguagem sair do economês. As vendas cresceram, mas o preço de venda desse segmento cresceu na velocidade maior. Então, claro, nesse contexto, esses segmentos têm ganhado bastante o grande varejo, tá? Mas é evidente que não vai ser mandando notificação à lá fiscal do Sarney que se resolve essas questões. E é importante para a gente pensar o pano de fundo nesse cenário de quem ganha e quem perde na crise, porque isso se parece, é uma hipótese que eu tenho levantado no último programa, vou reforçar aqui, uma reconfiguração no bloco no poder do capitalismo brasileiro, reduzindo cada vez mais o poder do segmento industrial, e isso dificulta a implementação de mudanças mais estruturais na questão industrial, ou seja, qual ator político dentro do segmento industrial vai apoiar determinadas medidas pró-indústria. Excelente. É isso que eu queria ressaltar. Podem voltar a se interromper, porque agora já equalizou. Aí a captação do áudio do Eduardo Costa Pinto voltou ao normal. Paulo Gala. Paulo, tá mudo, Paulo, seu. Tá abrindo. O agronegócio não teve crise. Ele não teve crise. Se você olhar o PIB do agronegócio no primeiro trimestre, no segundo trimestre, ele passou incólume. E ele está explodindo de crescimento. A gente tem um avanço impressionante do agronegócio brasileiro. Você olhar, por exemplo, a safra de grãos, o crescimento desse ano, o crescimento projetado do ano que vem, assim, se o Brasil fosse só o agronegócio, a gente seria um país riquíssimo. Né? O problema é que o agronegócio representa 5% do PIB brasileiro. A agropecuária representa 5%. O agronegócio... E quantos por cento da mão de obra da PEA está no agronegócio? É emprego para quantas pessoas, Paulo Gala? Não, eu diria que, na verdade, Romulo, tem um detalhe importante aí, porque o agronegócio ele se divide em dois, né? Tem o agronegócio high-tech de ponta, que não emprega praticamente ninguém, né? Eu chutaria que não deve dar 1%, 2% dos empregos totais. Agora tem o agronegócio de subsistência, porque a gente tem dois agronegócios convivendo
no Brasil, né? A parte de agricultura de subsistência ou de agricultura não high-tech, não empresarial, ela é muito grande ainda no país. A gente tem praticamente 10% dos empregos nessa agricultura atrasada. Né? Ela é atrasada, mas ela é fundamental porque a sobrevivência de milhares de pessoas depende dessa agricultura mais atrasada do ponto de vista tecnológico. Mas não é essa que está bombando. Né? A que está bombando é a agricultura da soja, que exporta cada vez mais e que não para de crescer. Né? Então é para essa que não houve crise que eu estava mencionando. Aliás, se isso deixasse o Brasil rico, o Brasil já deveria ser rico, né? Porque pensa, o Brasil talvez está entre as 3 potências mundiais do agronegócio. Né? Se a gente olhar, por exemplo, o mercado de soja, a gente tem quase metade do mercado mundial de soja. Então eu fico imaginando o que precisaria acontecer para a soja levar ao nosso desenvolvimento. Se a gente tivesse 100% do mercado mundial de soja, que seria um absurdo, mas só raciocina hipoteticamente, o que iria acontecer com o Brasil? Nada, absolutamente nada, né? Provavelmente a gente ganharia mais 10 bilhões de dólares de receita de divisas, mas nenhum novo emprego seria gerado, etc, etc, etc. Então, é importante ter claro isso, né? Que ele é um setor meio paralelo da economia brasileira, né? O agronegócio de ponta traz divisas, traz dólares, produz alimentos. Eu não estou querendo menosprezar isso, mas achar que isso que vai nos tirar do buraco é um grande equívoco, né? Com certeza. André Roncalha, você e o Paulo Gala, às vezes, têm sugestões consideradas heterodoxas, né? Então, eu perguntaria, nesse caso aí, à luz do que o Paulo Gala acaba... Sei 2 vezes. Do que ele acaba de mencionar, dessa história de nós temos o maior produtor e o maior exportador de soja do mundo, as pessoas estão revoltadas, falam, peraí, fica vendendo para fora, e por que o óleo de soja subiu tanto? Porque é cotado em dólar. Então eu pergunto se, dentre as suas muitas heterodoxias, você ia encarnar, fosse você o ministro da Fazenda, ia encarnar a Cristina Kirchner, ia imediatamente colocar um direito, um imposto de exportação, para poder forçar a contenção dos preços internos daquilo que a gente exporta para dar, vender e sobra ainda. Existe essa ideia, né, de tributar as exportações, mas isso seria culpar as pessoas ou os produtores por uma crise que eles não escolheram. Né? Então, eu sou contrário a isso. Você pode até fazer. Eu acho que, né, o efeito... Mas só um parênteses, a gente isenta. Não resolve no curto... Pelo menos você podia equalizar, porque a Lei Candir isenta, ela faz o contrário, né? Ela é uma anti-Kirchner, né? Não, mas mesmo assim, eu tenho uma resistência a gente tributar exportações de qualquer maneira, mesmo que seja nesse caso, porque a causa do problema não é um excesso de exportação, é uma crise. Você tem uma crise combinada com aumento de demanda internacional, com aumento de preço internacional. E aí agora a gente sentiu isso por 2 problemas adicionais, redução de estoques reguladores e também baixa importação por conta exatamente da paralisação parcial da oferta mundial. Então, quando a gente olha todo o arranjo integral, eu acho que a gente tem que aprender a acomodar determinados choques, ainda que eles esbarrem em problemas, como o Eduardo colocou, de segurança alimentar, que não são causados por essa elevação do arroz momentânea, nem pela elevação de vários outros produtos, leguminosas, grãos como um todo, todos eles estão com elevação de preços. Mas me preocupa, pelo menos desse ponto de vista, que a gente se encaminhe para esse lugar. Eu acho que isso é ruim por conta da ótica, né, que isso gera para a população como um todo. Nesse sentido, eu sou mais livre mercadista, né, por assim dizer. E aí eu acho que o governo ele teve uma reação adequada, que é reduzir os impostos sobre importação, e vamos lembrar que isso é a medida padrão que os governos tomam, e o trigo sempre recebeu esse tipo de benefício quando a elevação dele no mercado internacional ocorre. Você zera o imposto de importação porque justamente ele penaliza o mais pobre. E aí, nesse sentido, o efeito ele é proveitoso, ele é progressivo, porque ele protege as pessoas que têm uma maior participação desses bens na sua cesta de consumo. Agora, o que eu, finalmente, queria só complementar algo que o Paulo colocou aqui, diz respeito a como a gente enxerga o processo inflacionário como se ele fosse assim, o processo de manchetismo, né, de criar manchete. Esse processo é muito mais complexo e ele requer uma visão, né, de pelo menos médio prazo para que você não saia, né, colocando o bedelho na economia onde você não deve, causando problemas muito maiores depois. Que é isso que o Guedes acaba fazendo, né, dentro do seu liberalismo de boteco, que cada vez está se revelando mais dessa maneira, que é ficar interferindo em coisas que ele falou que ele nunca iria interferir. Né? Então você ir lá culpar os empresários, né, colocar o Ministério da Justiça, isso me lembrou
né, nos primeiros meses do Plano Cruzado, que a Polícia Federal ia atrás de gado. Laçar o boi no pasto. Não, tinha uma imagem antológica no Jornal Nacional de helicópteros com a Polícia Federal sobrevoando fazendas. Assim, me lembro dessa porque cena os incrível. Os pecuaristas, né, seguravam o gado para aproveitar a melhora de preços e liberar a carne quando o preço fosse descongelado, né? E é óbvio que não é exatamente a mesma coisa, mas é similar, porque é o tipo de ingenuidade que não faz muito sentido. E aí, um último ponto, também conectando com o que o Paulo falou da questão do emprego, só considerem se a indústria está tendo uma retomada razoavelmente rápida. Depois dessa quarentena ioiô aí que a gente está fazendo, ela está retornando e o agronegócio não sofreu tanto. Por que será? Exatamente porque esses setores têm pouco contato pessoa a pessoa. Então, a pandemia, que tem essa restrição de contato direto, afeta menos, não estou dizendo que não afeta, mas afeta menos a indústria do que serviços, e afeta certamente menos a agricultura do que afeta a indústria do que afeta serviços. Então, não é, né, estranho que a gente tenha a paralisação dos serviços, porque exatamente o contato é direto, e a agricultura, né, se saiu muito bem, porque exatamente o emprego, ou ele é mais granularizado, então ele tem pequenas unidades, né, em que as pessoas já convivem juntas, você não tem ali tanto problema de contágio, e quando você tem grandes propriedades, você tem poucos empregados. Então isso também não afeta o setor de uma maneira direta do ponto de vista da organização. Muito bem. Eduardo Costa Pinto, então, quebra pra gente o que a gente está olhando até aqui no agregado, em alguma medida. Qual setor da economia, quais atores econômicos saem ganhando com essa carestia e essa penúria, e quem sai perdendo? Vamos lá. É evidente, assim, antes até de responder, Romulo, essa coisa da taxação, eu vou só dar um pitaco nessa discussão da taxação, que eu acho que é menos a taxação sobre exportação, mas aí sim, o que os produtores rurais, os grandes, pagam de imposto. O ITR no Brasil é muito baixo, a alíquota, em cima da propriedade rural. Então, assim... Não, peraí, Eduardo, baixo não, é ridículo, cara, não qualifica nem como baixo. É praticamente zerado, o que expressa o poder, a despeito dele não ser tão grande no PIB, vamos dizer assim, na geração de riqueza, a capacidade política desse segmento, que tem uma frente parlamentar, inclusive mais sobre-representada no Congresso do que a sua capacidade de geração de riqueza, gera esse tipo de instrumento e uma dificuldade enorme, tá, de regular, vamos dizer assim, principalmente a questão da propriedade e também da questão dos impostos. Eu acho que isso é importante, porque isso, inclusive, é um dos elementos de um ator político que acho que é na nossa formação histórica, mesmo em 30, e da dificuldade da gente avançar na questão da industrialização. Politicamente, esse é sempre o entrave. Mas aí, voltando para a sua pergunta, Romulo, nesse contexto, eu acho que você pode pensar na coisa do arroz, mas eu vou ampliar um pouco mais. Ou seja, quem na crise, quais foram os segmentos que no âmbito dessa crise e também na questão do arroz conseguiram ampliar ou pelo menos cair menos do que o resto da economia. Acho que tem a questão do agronegócio, como o Paulo já levantou aqui, e aqui é o agronegócio de ponta, aqui a gente não está falando da agricultura familiar, que aí para sobreviver é sempre muito difícil, tá? E que essa que gera emprego, tá? E essa é que é sempre vista como o atraso. Essa coisa no Brasil de sempre taxar os mais pobres como o atraso do país é impressionante. Isso vale agora da culpa do arroz ter subido por causa de R$600, isso vale na agricultura familiar. E aí um termo que o Paulo utilizou lá na primeira fala dele, que o termo populismo hoje vem sendo utilizado muito mais como uma forma preconceituosa, como um xingamento, a partir dos liberais que estão nesse contexto, do que um conceito como ele foi utilizado em termos de configuração. Tudo que virou associado à não política neoliberal virou populista. É impressionante isso. Mas, assim, agora, quais são os segmentos que acho que me parece que ganharam na crise, tá? E outros que perderam muito? Tá? Eu tenho assim, meu campo de pesquisa, eu tenho avançado também na discussão dos grandes grupos, tá? Das grandes empresas. Então, por exemplo, o comércio varejista, tá? Aí eu estou falando do comércio, não do dado do PIB, mas do dado das 400 maiores empresas cadastradas pela CVM, no segundo trimestre cresceu 15%. Uma pergunta, Eduardo Costa Pinto, esse setor está
majoritariamente desnacionalizado, né? Quando o Carrefour adquire, quando lá o Carrefour, Cassino adquire o controle do Pão de Açúcar Extra e tal, tá qual é a medida de desnacionalização desse setor que não gera divisas? Esse setor, ele tem até se nacionalizado. Porque você tem... porque, por exemplo, Magazine Luiza, o Velho da Van, esse segmento é como se... Ele tem ainda uma fração nacional significativa, tanto é que saiu no Valor Econômico essa semana, eles vão fazer IPO, eles vão fazer o maior IPO da história dessas empresas, inclusive nacionais. É por isso que eu falo da reconfiguração do bloco no poder do capitalismo brasileiro. O comércio, ou era externo, ou era muito pulverizado. Agora não. O comércio varejista, você tem grandes empresas, inclusive nacionais, não por acaso é a base de apoio do bolsonarismo, e foi na eleição. E por que isso? E por que eles vão nessa estratégia? Porque um dos elementos de custo para ele está muito associado à quantidade de pessoas empregadas. Esse é um setor que emprega bastante, né? E aí o que é que você faz? Na hora que você retira os direitos trabalhistas, quando você retira reduz os custos do trabalho, o próprio desemprego gera uma queda no preço da força de trabalho, para eles aumentam os lucros, junto com como eles estão engolindo pequena e média empresa, ou seja, o comércio médio, pequeno porte, esse está indo para o espaço. A hipótese que eu levantei, eu fui olhar os dados, reforçam isso, mesmo na pandemia, é uma coisa que já vem acontecendo, mas mesmo na pandemia, o comércio varejista caiu muito. Mas, por exemplo... Só reforçar, Eduardo, tem um elemento de concentração na economia brasileira gigantesco. Não só concentração de renda, mas concentração de mercados, porque na pandemia os fracos estão quebrando e isso é tendência, de novo, leão come carne, tá? O capitalismo funciona assim. Mas há uma tendência violentíssima de concentração em curso no Brasil e no mundo, porque os grandes estão, obviamente, se aproveitando para derrubar quem está frágil. Né? Então, mas no Brasil a gente tem essa história. Né? Eu estava prestando atenção e fiz essa pergunta sobre a questão da desnacionalização, porque, olha, eu conheço várias pessoas ultra competentes, inclusive colegas de faculdade que hoje em dia trabalham no BNDES, tanto quando eu estava na economia como do direito, e assim, foram observados naquela época da construção dos campeões nacionais, eu vou colocar aspas internacionais, barberagens imperdoáveis. Então, uma foi aquela de você financiar a consolidação do setor lá dos abatedouros, aí, processadores de carne, e com a JBS virando, né, o controlador, quase o monopolista virtual disso no Brasil, e você não colocar uma golden share, alguma coisa que você tivesse direito de veto a uma desnacionalização, aí vai o Henrique Meirelles e desnacionaliza a holding, né? Acabou. Então a gente financiou, a gente cria o campeão desnacional, não conheço se tem um outro país do mundo. Aí essa questão do setor foi a mesma coisa, então o BNDES financiou a reestruturação lá do Pão de Açúcar e tal, e depois o Cassino levou, fez lá um acordo de acionista, tinha uma put option e tal, o cara levou embora. Então é uma barbeiragem imperdoável para pessoas tão qualificadas e tão bem remuneradas como é o quadro do BNDES, o Paulo Gala. Não, e mais do que isso, porque são setores que a gente tem uma vantagem comparativa absurda. Qual é o sentido de você usar dinheiro público para ajudar a agropecuária de ponta brasileira? É um negócio, assim, patético, porque a gente não precisa de um dinheiro público, de um Banco Nacional de Desenvolvimento, para concentrar o mercado de frigoríficos para a gente vender carne no mundo. A gente precisaria tentar fazer alguma coisa sofisticada, essa é a ideia, né, de você ter um Banco Nacional de Desenvolvimento, é produzir a sofisticação produtiva, o upgrading tecnológico, criar melhores empregos, não concentrar o mercado de carne e criar um gigante mundial que vende boi. Quer dizer, isso daí o Brasil... Mas financiaram também, Paulo, financiaram também a aquisição dos concorrentes na Austrália e na Irlanda, por exemplo. Então, assim, isso até eu entendi. Falar assim, pô, tudo bem e tal. Mas aí, aí você vai e não impede o controle de ser desnacionalizado? É inaceitável isso. Não, exatamente, é um absurdo. Eu só tô complementando ao que você falou para dizer que foi barba, cabelo e bigode. Foi o pacote completo do uso inadequado do dinheiro público do BNDES, só isso. Pois é, com certeza. Siga no comentário, Paulo Gala. Você concorda aí com relação à avaliação de quem ganha e quem perde? Deixa eu só concluir. E depois Paulo, eu só ia colocar outro segmento também, Paulo. Eu acho que além do varejo, é um pouco do que você trouxe na parte inicial. Também os detentores de riqueza financeira, tá? E aí um ponto que você trouxe, não é que o Banco Central deu dinheiro para os bancos, isso é um equívoco, realmente. Mas a depender do instrumento como você faz e como foi feito, os bancos, e é evidente que eles não vão aumentar o empréstimo porque você tem um risco de crédito, eles vão comprar títulos do próprio governo que são ativos que eles detêm. Então você acaba retroalimentando o preço dos ativos financeiros em que os próprios bancos têm. Então, por exemplo, Itaú e Bradesco, eu dei uma olhada no balanço deles. O Itaú e o Bradesco têm aproximadamente em títulos de valores imobiliários
1 trilhão de reais. Os fundos de investimento, né, que é onde está, inclusive, esse valor do Itaú e Bradesco, é cerca de 5,7 trilhões. E para você ter ideia, a rentabilidade desses fundos de investimento, no ano, já cresceu 4,2, enquanto a economia está caindo 11. Então, os detentores de títulos financeiros, e aí sim, o setor bancário financeiro está nadando de braçada. Então, você tem uma parte do varejo, uma parte do agronegócio, né, e uma parte enorme dos detentores dos títulos financeiros. E aí, para passar para você, Paulo, eu acho que essa defesa gigantesca do teto dos gastos é porque ele mexe na expectativa, tá, de curva de juros de longo prazo e no valor dos ativos financeiros. Ou seja, quantos ativos financeiros, tanto na rentabilidade como no estoque dessa riqueza que esses atores têm. Então, é por isso que eles defendem esse título teto dos gastos a qualquer custo, muito mais do que a discussão de emprego, renda, investimento. Ou seja, e aí eu queria fechar, é muito mais os seus interesses, e que faz parte do jogo, mas o discurso que eles não são populistas. Ou seja, eles querem operar de qualquer jeito a partir desses seus interesses para reduzir os efeitos para o andar de baixo, com o argumento de que eles não são populistas, que estão fazendo a boa política econômica. Isso é um escracho. Muito bem. Paulo Gala, para concluir sua participação por hoje. O problema é que tem dois grandes interessados aí no país que não tem representação nenhuma, que são as pessoas mais pobres, obviamente, que elas estão excluídas de qualquer canal de representação de interesse, ainda mais com esse governo que está aí, e o setor industrial que desapareceu. A gente tem hoje um setor importador, então não há espaço no Congresso, na mídia ou em qualquer lugar, além de nós aqui que somos intelectuais e que pensamos sobre esse tema, né? Não há lugar para que esses interesses apareçam e atuem, né? E aí é um problema, porque quando você tem o interesse do agronegócio, o interesse do setor financeiro, de novo, na economia capitalista é assim, cada um defende seu interesse, não existe ninguém que não vá defender seu interesse. Então não há, o problema que a gente tem nessa equação é esse vácuo de interesses não representados. E aí a conta, obviamente, não fecha, porque eu digo para vocês, o que vai acontecer com o Brasil daqui 50 anos? Nós vamos estar aqui no Duplo Expresso já, velhinho, falando e tal, vai estar igualzinho, né? Não mudou nada, porque os interesses é o Duplo se defenderam. Expresso. O Duplo Expresso será o Triplo Expresso já, ou o Quádruplo Expresso. Então essa é a grande questão. Agora, na questão dos bancos, eu vou passar para o André, de novo, né, fazendo menção ao vídeo que ele fez lá no YouTube, porque não é tão simples assim, né? E a turma acha que eu trabalho em banco, que eu estou defendendo o banco, que eu sou defensor do sistema financeiro, e longe disso, né? Eu sou um cara completamente crítico. Agora, a situação dos bancos não é tão fácil assim. Eles têm um grande monopólio, que é o que salva eles, né? Os bancões eles operam dentro de um grande monopólio, oligopólio, mas estão numa situação não tranquila, porque as fintechs estão ganhando muito espaço. Se vocês olharem, toda semana há uma explosão de fintechs e de empresas que estão tomando espaço dos bancões. Se você olhar a ação dos bancos na Bolsa, mostra depois esse dado, Rômulo, não há a ação o mico do ano é o setor bancário na Bolsa, é o mico do ano. A ação dos bancos não subiu, né? E pior, então acabaram com o rentismo, né, que é um crime lesa pátria. Trazer a Selic para 2% ao ano dificultou muito a vida dos detentores de riqueza líquida da sociedade. Tem ainda os títulos públicos longos que pagam, sei lá, 7%, 8% ao ano, e o que o Eduardo está falando é verdade. A ameaça da inflação que se vende por aí já há uma tentativa de obrigar o Banco Central a subir juros, né? Semana que vem o juro vai ficar mantido em 2%, mas temos certeza que já virá uma retórica do Banco Central de cuidado com a inflação. Bom, com o tomate, a Dilma Rousseff piscou e deixou começar ali o aumento dos juros no Brasil. Então vamos ver também aí. Exatamente, né? Mas enfim, eu acho que eu vou ter que me despedir de vocês aqui, porque eu justamente vou para esse lugar aí que o Eduardo estava falando. Mas é importante, eu queria ressaltar que o André tem um vídeo maravilhoso no YouTube, se ele puder falar um pouquinho disso, eu acho que é bem legal. Obrigado, galera. Vou nessa. Valeu, Paulo Gala. Boa sorte aí. André Roncalho, conta pra gente sobre esse vídeo que você colocou com essa recomendação do Paulo Gala. Eu fiz um vídeo discutindo essa fala, né, de que o Banco Central tinha dado 1 trilhão para os bancos, porque eu vi que os dois lados do debate estavam imprecisamente corretos, né? Então, de fato, quando você vê a soma que o Banco Central disponibilizou para os bancos, ele soma ali cerca de 1,3 trilhão de reais.
né? Só que apenas 300 bilhões, mais ou menos, 270, são compulsórios. Então, para o pessoal que não está muito familiarizado, cada depósito que você faz no banco, o banco comercial é obrigado a guardar um pedaço desse dinheiro no Banco Central na forma de reservas compulsórias. Essas reservas não são remuneradas e o banco não pode usar aquele dinheiro para emprestar para empresas, para pessoas. Então, uma parte de todos os recursos, os vários programas e tipos de empréstimo que o Banco Central criou a partir da pandemia para o setor privado, esse total de 1,3, cerca de 270 bilhões, era a devolução ou a liberação adicional desse tipo de reserva. Tá? Então, as pessoas que mencionaram, né, que era 1 trilhão não estavam erradas, porque de fato é 1 trilhão, mas erraram ao dizer que era o dinheiro do povo. Porque, na verdade, uma parte, primeiro, essa reserva compulsória não é nem do banco, é dos correntistas, uma parte possivelmente é do próprio banco, dos próprios bancos, mas o grosso disso é dinheiro de correntista. E o outro trilhão, que as pessoas têm muitas vezes dificuldade de entender, eles não existem. É uma janela de liquidez que o Banco Central ofereceu aos bancos comerciais, como o Eduardo aqui colocou, porque os bancos têm que emprestar dinheiro para a economia. E aí, como a gente já colocou, e o governo do PT viveu isso muitas vezes com a Dilma, você consegue levar o cavalo até o lago, mas você não consegue forçar o cavalo a beber água. A redução dos juros é levar o cavalo até a água. Agora, se as empresas não têm rendimento, não têm receita, o banco olha para aquela empresa que está em processo de falência, fala vou emprestar dinheiro para essa empresa? Não vou, porque ela não tem receita, não tem como ganhar dinheiro. Então, esse é um problema que acometeu essas janelas de liquidez, que foram utilizados cerca de 20%, 25% de todo esse dinheiro. Porque esse 1 trilhão não existe, ele é literalmente uma criação do nada que é feito dentro do balanço do Banco Central. E quando a gente fala isso, o Eduardo deve vivenciar a mesma reação das pessoas, parece aquele emoji, né, que explode o cérebro, assim. As pessoas falam, mas não existe? Não, não existe, porque não é um lançamento contábil. Não significa que ele não seja real, mas não tem 1 trilhão de reais guardados dentro do cofre do Banco Central. Isso tudo é mobilização eletrônica, né? Então o Banco Central vai lá, faz uma operação, aumenta o ativo dele, aumenta o passivo dele, e o banco aumenta o ativo dele. E aí o banco pode emprestar mais dinheiro, fazendo o mesmo processo de apertar um botão no computador e aumentar, né, o que está disponível na conta bancária das pessoas e de empresas. Então isso é importante, porque muitas vezes, obviamente, tem o debate político, eu acho que ele é importante para mobilizar as pessoas, mas eu acho que também o debate político oferece oportunidades para a gente entender melhor como que o sistema funciona com a visão para o longo prazo. Porque uma pergunta que é importante é, por que os bancos têm uma janela de liquidez tão fácil, tão direta, e as pessoas não? Por que o auxílio emergencial demorou meses para sair, com toda aquela briga, começou com 200, aí veio o Congresso, jogou 600, aí o Paulo Guedes decidiu, né, recuar, e saíram 600, com uma enorme burocracia para gente que numa parte razoável é analfabeta, que não sabe nem como usar o aplicativo, como preencher, né, os requisitos burocráticos. E é importante salientar que esses R$300 virão com aumento de burocracia. O governo não vai dar um acesso fácil a esse dinheiro, como tem milhões de pessoas que ainda não acessaram a primeira leva dos R$600. E isso chama muita atenção. Como o acesso por parte dos bancos é automático, está tudo garantido, foi a primeira reação do governo naquela fatídica reunião, né, naquela coletiva de imprensa em que o presidente da Caixa e o Roberto Campos, presidente do Banco Central, brilharam, não porque eles são geniais em si, mas pela ausência de propostas do Ministério da Economia. Então, eles deram uma capacidade de iniciativa para esses dois grandes bancos, o Central e a Caixa Econômica, que o Ministério da Economia foi incrivelmente tíbio, né? Super fraquinho, não sabia direito o que fazer, porque essa desigualdade no acesso aos recursos, que em si, no todo, são da nação, né? Que é a capacidade de produzir a moeda nacional. Perfeito. Posso completar aqui o que o André comentou, que acho que queria complementar, em que sentido? Esse acesso é muito rápido. Além de tudo, esse acesso, dentro da lógica, olha, eu vou aumentar a liquidez, esses grandes bancos vão pegar e vão aumentar o crédito para a ponta.
dois problemas. Um que o André já levantou, que é a questão de não ter demanda e as empresas não vão emprestar. Segundo, um risco de crédito. O que é que os bancos fizeram? Eles aumentaram os juros na ponta, mesmo na pandemia. Então, o que acontece? Ficou mais caro no momento em que a empresa precisa de juros mais baratos. Ou parte desse. E como você não conseguiu ampliar o crédito, o que é que os bancos fizeram? Compraram títulos. Então, você inflou uma política que era para ampliar o crédito, o crescimento, ele, na verdade, como resultado foi o quê? Você ainda infla ainda mais o preço dos ativos financeiros. E por que eu estou querendo ressaltar isso? Porque esse era o momento de uma atuação mais incisiva dos bancos públicos. No momento de crise como esse, você não pode, na ponta, o juros está aumentando quando as empresas estão se ferrando, as empresas produtivas. Essa era a hora, sim, dessa liquidez, muito mais, a partir dos bancos públicos e não aumentar os juros na ponta, né, do que você liberar ou compulsório ou outras medidas, e que, na verdade, isso se reverteu em que forma? Na compra de títulos do governo ou de títulos no mercado, que reforça a posição do estoque de riqueza dos bancos e não gera o crescimento econômico. Ou seja, o efeito da política, né, não vai gerar o aumento do crédito, porque o crédito ficou mais caro, é normal, o banco não vai emprestar. O banco privado, quando você tem um risco de crédito como esse, você não sabe se a empresa vai ficar de pé ou não, o que o banco faz? Ele vai cobrar juros mais caros. É da lógica do negócio, eu não vejo nenhum problema. Isso é o capitalismo. Agora, qual é o problema disso? O banco olha e fala, não vou emprestar mais caro. Se esse pessoal não quiser, o que eu faço? Compro títulos do governo. Então, infla o preço do mercado de títulos. Se você olhar o indicador da Ambima, do IMA, que é um indicador dos títulos públicos no mercado secundário, subiu de forma impressionante nos últimos tempos, tá? E aí, nesse sentido, a política econômica ou a política monetária da questão da liquidez, que era para gerar emprego e renda, gera o aumento do ativo, da riqueza financeira desses grandes bancos e dos possuidores dos títulos financeiros. Então, a chave, eu acho que é essa que é fundamental para a gente pensar esse processo. Muito bem. André Roncalli, então você explicou aí como é que surgiu esses recursos e eles têm o condão de manter o preço dos ativos financeiros. Isso é bom para o banqueiro, mas também fico pensando aqui não só na classe média que faz suas aplicações financeiras na pessoa física, mas até o contingente de pessoas que tem, aí, por exemplo, desempregado estatal, que tem os seus recursos, né, nos grandes fundos de pensão, que adquirem tanto ações como também boa parte títulos do governo. Então, você teria feito a mesma coisa, dado esse dinheiro para poder manter artificialmente o preço dos ativos nesse ambiente de incerteza? Eu acho que o que eu vou falar aqui vai já sacrificar qualquer chance de um dia eu ser ministro da Economia. Mas eu acho que o problema maior foi a desigualdade que foi dado no topo e na base. Então, o topo recebeu recursos muito rapidamente. A gente não pode esquecer que aí é cerca de 5, 6% das pessoas mais ricas que têm dinheiro, né, em tesouro direto, em títulos de dívida pública, via bancos e tal. Pode estender um pouquinho mais, até 10%. Mas aí quem está na base ali dos 10 tem pouco dinheiro comparativamente a quem está nos 6% mais ricos. E aí o dinheiro acabou entrando, né, por cima, como a gente brinca, né, o dinheiro de helicóptero, ele vem numa pirâmide invertida, né, em que o topo, que é a riqueza, que concentra grande parte da riqueza, acaba recebendo todo esse dinheiro que cai do governo. O que eu faria diferente era facilitar o dinheiro na base, porque é o piso da renda que garante a atividade econômica e facilita, inclusive, que os ricos consigam diversificar a sua carteira, porque senão os ricos têm que colocar dinheiro aonde? No mercado que pode estar sujeito a bolhas. Agora, se a atividade econômica melhora, os fundamentos do mercado de capitais também melhoram. Os fundamentos da arrecadação do governo garante a atividade econômica. Se você olhar os dados do Nordeste, no que diz respeito a gasto com cartão de crédito, você vai ver que estourou na crise. O Nordeste, em termos de gasto com varejo, ele já superou, ele está ali no nível pré-crise. Saiu um relatório, a minha grande amiga Júlia Araújo, economista do Itaú, eles fizeram um estudo bem legal e mostra como o Nordeste já teve um efeito positivo, possivelmente baseado no auxílio emergencial. E não tem nada de errado com isso. Isso não significa que está causando a inflação de alimentos, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas se você atua no piso, na base, com a mesma intensidade que você atuou no topo da distribuição, o resultado, primeiro, seria você ter uma menor desigualdade, porque isso que o Eduardo está colocando é o tipo de saída desigualizante.
porque você está aumentando a riqueza, o rendimento da riqueza dos 10% mais ricos, e os dados do IBGE mostram isso claramente. 10% da população ocupam cerca de 80% da riqueza nacional, da riqueza declarada, sempre para considerar o que o Romulo nos coloca. Né? Então a gente tem quase toda a riqueza está no topo. A questão é por que eu vou proteger o topo em detrimento de todo mundo que está na base? Isso não é economicamente, tecnicamente razoável, esse é o ponto. A gente não está querendo fazer populismo no sentido pejorativo aqui, né, que o Eduardo levantou, que muitas vezes é trazido, é porque se você não atua na base, você não tem como melhorar o resultado do topo. E aí, Romulo, se você me permitir, eu vou inserir um tema que a gente não estava na pauta, que saiu hoje de manhã, que é a desindexação do salário mínimo. Então o Bolsonaro está querendo jogar desindexando o principal indicador de poder de compra da população, que é o salário mínimo. Isso é ruim. É evidente que se você está num processo em que você está controlando a inflação, você pode eventualmente pensar em alguma maneira de criar uma indexação, né, um pouco mais desconectada da inflação, para não causar o efeito realimentação da inflação, sei lá, alguma coisa. Agora, você fazer isso no meio da crise, você está justamente reforçando a saída desigualizante da crise, ou seja, você está tirando o poder de compra da base, que é o pessoal que está sujeito à insegurança alimentar, sujeito à insegurança no trabalho, sujeito a todo o conjunto de inseguranças, né, seja de saneamento, infraestrutura, acesso à internet, acesso à educação. Você está tirando da base, imaginando que a saída vai ser boa. O resultado vai ser, novamente, a gente ter uma saída com voo de galinha, se acontecer, né, na virada do calendário, e a gente vai aprofundar a desigualdade que o Bolsonaro, heroicamente, conseguiu reduzir com o auxílio emergencial. E eu acho que os efeitos eleitorais disso vão ser muito significativos. Muito bem. Eduardo Costa Pinto, encaixa essas informações que o André Roncalha traz sobre a consideração que você queria trazer aqui sobre, nas suas palavras, a reconfiguração do bloco no poder do capitalismo. Sim. Eu acho também que o André Roncalha acabou de queimar as chances de ser indicado no da Fazenda. Não, e o André, eu acho que você trouxe um ponto que é a questão do populismo, mas eu costumo dizer o seguinte: quando você direciona, tá, todo o seu instrumental de política econômica muito mais para o andar de cima, e como você colocou muito bem aí, 10% detém 80%, isso é chamado de quê, então? Eu costumo falar assim, isso é o elitismo social profundo. Aristocratismo. Aristocratismo, ou se você quiser, o elitismo levado ao extremo. Assim, é uma insanidade, é uma insanidade, é mais isso, é um traje. Eu acho que isso que é o elemento fundamental, que eu acho que é importante ter claro, porque a gente tentar falar isso de forma, nos dados apresentar, e aí, dado que você trouxe, acho que esse é o ponto, e juntando com a questão do bloco do poder, Romulo, tem que ter até cuidado, porque saiu também a pesquisa hoje de serviços. A pesquisa de serviços hoje veio menos 12%. Claro que ela é mais afetada pela pandemia, mas só que os serviços é a maior parte da geração de participação do PIB. Então, assim, o pessoal está cantando, e claro, se você olhar, tem esse dado dos serviços, mostrou que só um estado cresceu, 2%, mas Mato Grosso, ou seja, vinculado à questão do agronegócio, ou seja, você puxa isso em alguns estados. Agora, o que eu acho que tem nessa reconfiguração, e aí eu queria reforçar aqui, vamos lá, você teve um ensaio desenvolvimentista, não dá para dizer que você teve um desenvolvimentista, você teve uma tentativa de ensaio desenvolvimentista nos anos 2000, e parte de 2010, um ensaio. Ufa, achei que você fosse falar que era esse governo. Eu falei, cara, você vai perder muitos amigos se você falar isso. Não. E esse ensaio durou até mais ou menos 2014. Um ensaio desenvolvimentista. Uma tentativa com políticas ABC, aí como o Romulo falou, alguns ineficientes, outros não conseguiram seus objetivos, faltou foco. Ou seja, mais com essa transição, depois do golpe parlamentar de 16, isso foi para o espaço. Você tem uma profunda mudança no regime. O que está em curso é mais do que a eliminação desse ensaio desenvolvimentista. Primeiro, você tem uma criminalização de qualquer tipo de política industrial. O André trouxe a reforma administrativa na última sexta, mas tem lá um elemento que, por exemplo, as estatais elas não podem ter um papel estratégico nesse processo. Você não tem nem segurança alimentar, nem estatal como sistema, porque isso não pode ter essa função.
Mas é mais do que isso que eu queria ressaltar. Você tem em curso a mudança de regime, ou seja, o andar de cima, em parte, apoia o golpe de 16 para fazer uma mudança de regime. Que mudança de regime é essa? Tá? É reconfigurar completamente o papel do Estado, tá? Criar uma nova estrutura da relação entre Estado e mercado, Estado e trabalhador, e capitalista e Estado, e implodir a Constituição de 88. E a Lava Jato foi instrumento, em parte, disso. Só que os caras não conseguiram controlar esse mecanismo foi gerando muita instabilidade. Mas, dado a força que eles conseguiram nessa dinâmica, aí o Temer e o Bolsonaro, que é uma continuidade, reforça o quê? Uma desestruturação desse processo. Agora, com apoio de quem? Acho que é importante a gente colocar essa situação. E tem uma reconfiguração do bloco no poder, e vou explicitar isso. Por quê? Porque uma parte dos segmentos industriais, que era uma fração do bloco no poder, já vinha perdendo desde os anos 80, mas com a Lava Jato implodiu. E por quê? Porque as construtoras, elas não eram mais construtoras. Tá? Se você olhar, por exemplo, a Odebrecht, 60% a 50% do mercado dela era química e petroquímica. Ou seja, os poucos grupos econômicos que eram diversificados e eram industriais eram da construção civil. A possibilidade de ofertar no pré-sal equipamento, plataforma, foi para o espaço. Você, inclusive, não consegue reconstruir se você resolver agora, falar assim, vamos aumentar o conteúdo local interno, você não consegue porque não tem fornecedora. Então, esses atores políticos, eles perderam força nesse processo. E aí eu queria ressaltar, tem um aumento do poder do capital comercial, ou seja, do varejo. Mas e por quê? Porque no Brasil era muito pulverizado. Você está vendo desde 2015 um processo de concentração enorme no comércio e no varejo. Ou seja, são grandes empresas internacionais, mas também são grandes empresas nacionais. O Vai da Van se tornou o 7º homem mais rico do Brasil pela lista Forbes, pessoal. É meio assim, você fala assim, não é possível isso. O Magazine Luiza está fazendo IPO e as vendas do varejo dela na pandemia cresceu 15%. O BW23, que é da venda do varejo, ou seja, está aumentando o poder do chamado capital comercial e para ele, mais abertura, mais redução de ganhos salariais e uma reconfiguração do Estado, ok. Só que agora ele sentiu o cheiro do que, mas eu posso também ganhar mais dinheiro com a transferência de renda, com auxílio emergencial. Por isso que o presidente da Magazine Luiza falou, não, auxílio emergencial até o ano que vem. Tá? Agora, qual é a encruzilhada juntando com o que o André e que o Romulo está... o financeiro continua de braçada, tá, Romulo? Ganhou até mais, ou seja, a saída da pandemia. Na retirada do auxílio emergencial, a gente vai aprofundar a concentração de renda com a possibilidade de gerar um caos econômico e social gigantesco. E mais, o Bolsonaro acha que está por cima, e eu vou levantar essa hipótese aqui, tá? Não tá, porque eu acho que ele queimou largada para 2022. Naquela confusão, qual é o valor do auxílio, qual não é o valor do auxílio, deu R$600, meio que achando que... Ele ficou meio que refém disso. Por isso que o Moro agora está dizendo, não, o arroz gerou inflação. Por quê? Vai cair pela metade a renda das pessoas. As pessoas não vão lembrar assim, antes eu não ganhava nada e agora eu ganho 300. Não, eu vou lembrar o seguinte, eu vivi 5 meses de R$600 e agora eu vou ganhar 300? Eu piorei. E depois, sem o auxílio, vai piorar mais ainda. Eu aposto que daqui 2, 3 meses, a popularidade do Bolsonaro cai entre 3% e 4%. E vai cair, inclusive, no Nordeste. Porque mesmo no Nordeste, André, esse dado do cartão de crédito é bem interessante, porque o aumento do apoio do governo nesse momento, no Nordeste, foi maior. Mas aí as pessoas ficam começando a entrar, ai, que maluco. Não, pessoal, as condições materiais das pessoas melhoraram. E pelo valor que foi transferido, o ganho de popularidade do Nordeste foi até pequeno. Porque as pessoas estão desconfiadas com o Bolsonaro. Né? E você vai ver, na hora que retirar o 300, tende a cair. Né? Então, é nessa conexão agora. Qual é a dificuldade disso tudo, Romulo? Por qualquer projeto hoje que pense algum grau de industrialização, reconfiguração, você não encontra ator político. Ou seja, no conjunto da sociedade... O André Roncalha vai divergir, ele vai falar que o Ciro Gomes, com o PNDD, ele é o cara que vai reindustrializar o Brasil. Não, político eleitoral até tem os partidos, mas você não tem a força das frações de classe do andar de cima apoiando o projeto. Então, necessariamente, qualquer projeto hoje que seja minimamente desenvolvimentista, vira para esse pessoal do andar de cima revolucionário, e eles vão para cima derrubando a qualquer custo. É nesse sentido que o enfrentamento tem que ser muito maior do que foi historicamente. Não dá para ter a conciliação que foi feita nos períodos anteriores, mas essa configuração, dada a nossa
reconfiguração do bloco no poder, a nossa inserção externa. Eu sei que vocês vão tocar isso depois aí com o Pepe nessa discussão. A nossa subserviência desse processo, a forma de inserção que você tem, esse pessoal vai ganhar dinheiro, mas qual o problema? O Brasil, esse pessoal do dinheiro, esse pessoal da renda do consumo, vai caber para 50 milhões de pessoas. E os outros 150? Como é que você resolve o aumento do conflito distributivo, o aumento da tensão, inclusive a questão eleitoral? E mais ainda, com todas as questões, todos os problemas, nos últimos 10 anos, antes do golpe 16, as condições materiais do andar de baixo melhorou. As pessoas passaram a consumir mais. E eu vou reforçar isso. No capitalismo, quando você aumenta o consumo, você aumenta a sua percepção, o seu empoderamento. Você passa, mesmo que seja pela lógica apenas do consumo, e essas pessoas não vão querer voltar atrás. Em parte, o voto do Bolsonaro foi isso também, com a crise de 2015, com a política econômica do ajuste que a Dilma fez em 2015, que foi terrível. E as condições materiais pioraram. Então, assim, é nesse sentido que eu queria reforçar. Agora, os desafios são gigantescos, Romulo. Se você tem até, em termos de partidos, propostas surgindo. Agora, qualquer proposta desse tipo, que seja social-democrata, nada de revolucionário, virou bolchevique nesse momento histórico. Eu vou só reforçar, Ramos, que esse argumento do Ciro é exatamente o que ele falou. O Ciro vai sozinho, com um grupinho pequeno. Vai parecer, quem gosta de Game of Thrones, né, a batalha final contra os White Walkers. Tem uma parede lá, que é o Estado, mas assim, eles derrubam tudo e vão passar por cima, porque não tem base, né, política, social, por mais que seja algo que nos interessa e seja uma visão política, a gente não tem coalizão social de suporte a isso. A coalizão social de suporte hoje está muito mais centro-direito, porque é limpinho, né, é bem recebida nas elites, do que uma visão mais de centro-esquerda que traz, né, a ameaça vermelha do comunismo via gasto de Estado e tal. Eu queria apenas colocar para quem está nos assistindo uma visão, é um princípio norteador que eu já trouxe aqui outras vezes, e eu recentemente venho interagindo muito com o pessoal do direito econômico, principalmente minha amiga Isabela Lofrano, que é uma das editoras do Portal Disparada, o professor Gilberto Bercovitch, e tem sido realmente uma iluminação muito grande, né, interagir com o pessoal do direito econômico, estou aprendendo bastante. E tem um princípio que o Rômulo gosta muito, que é o princípio da subsidiariedade, que é basicamente a ideia de que o Estado ele tem que aparecer quando o mercado tem problemas. E eu queria colocar esse princípio para vocês prestarem atenção, porque ele está na base, ele é um dos efeitos da coalizão de classes aqui que o Eduardo colocou para a gente. Então, é apenas um outro recorte para vocês observarem aquilo que vai acontecer. Se você pegar toda e qualquer ação, desde o governo Michel Temer, ela vai no sentido de diminuir a participação do Estado, emagrecer o tamanho do Estado, em toda e qualquer dimensão que o Estado atue. Toda e qualquer, inclusive aquelas que, se você diminuir o Estado, você aumenta muito a chance de revolta social. Particularmente, eu estou falando de serviços públicos. E eu vou reforçar aqui algo muito importante, que as pessoas têm muita dificuldade de entender que riqueza estatal é riqueza do pobre. Quando a gente fala de riqueza do Estado, a gente está falando do complemento da riqueza que o pobre tem acesso, porque ele não tem acesso ao apartamento, mas ele pode ter habitação. Ele pode ter habitação via programa habitacional do Estado. Ele não tem, muitas vezes, o playground no seu apartamento, no lugar onde ele mora, no projeto, mas ele tem o parque público que ele vai utilizar, ele tem o transporte coletivo na ausência de ter o carro. Então, todo esse processo de desmantelamento, sem mencionar o serviço público de saúde. Se você diminui, desmantela isso, você está dizendo para o pobre, olha, vai voltar a regra selvagem de mercado. E a gente não pode esquecer que na visão neoliberal, de uma travadinha, existe a uma gente não pode esquecer, baseada a gente em não valor. pode esquecer que na visão neoliberal, que na visão neoliberal existe a ideia de meritocracia, que é uma visão hierarquizada da organização social, e quem produz mais valor, pelos critérios vigentes, são as pessoas que estão justificadas em ter dinheiro. Por isso não surpreende a proteção que o Bolsonaro faz das igrejas evangélicas, né, de diminuir tributação, perdoar a dívida. Por quê? Porque eles produzem valor, pelo menos para o grupo dele, um dos grupos de apoio. Né? Então, nessa visão, o princípio da subsidiariedade ele é muito importante, porque ele vai norteando de maneira bem oculta, você praticamente não percebe que ele está ali, porque ele vem com argumentos de racionalidade econômica, com promessas de que o setor privado vai empregar e o PIB privado vai dominar a economia e vai levar todo mundo aos píncaros do sucesso e da prosperidade. Isso não ocorre.
E os países desenvolvidos já descobriram isso, porque eles levaram isso a ferro e fogo a partir dos anos 80. O resultado já está na reversão disso e prêmios Nobel falando da participação do Estado como redirecionador da atividade econômica, que era conhecimento padrão nos anos 40 e 50, em figuras, foi o primeiro prêmio Nobel, Paul Samuelson. O governo tem, muitas vezes, a atividade de redirecionar a atividade econômica quando o mercado não dá conta de atender às necessidades do país. Infelizmente, a gente está numa era, aqui no Brasil, né, mais um desse universo paralelo da era das trevas econômicas, em que a gente não escuta nem mesmo os bons conselhos econômicos que o hemisfério norte faz para si mesmo. E a gente deixa de aplicar, né, recursos que nós temos a partir do Estado, porque a gente acredita que um Estado magrinho e enxuto vai resolver coisas, né, que precisam de um Estado forte, grande, que tenha alcance. E no final o resultado é sempre o mesmo. Quem é rico fica mais rico, mesmo que sacrificando a soberania econômica do país, e o pobre, né, acaba indo para a selva do mercado, sem ter muitas condições de concorrência. Muito bem. Vamos então cancelar de vez a sua chance de chegar ao Ministério da Fazenda do Brasil, André Roncalha. Você, nessa hipótese cada vez mais remota, você nacionalizaria a Vale nesse sentido? Porque não dá para pensar que uma das principais riquezas do Brasil, obviamente que a gente, né, vê como um mal necessário a exportação de minério de ferro no estado mais bruto possível, menos beneficiado, mas não há também tampouco como tolerar que essa riqueza da população brasileira, né, a renda que ela gera seja apropriada. Não é nem falado pela oligarquia, porque o capital da Vale está totalmente desnacionalizado. Então, para queimar de vez suas chances, André Roncalha, você nacionalizaria a Vale? Olha, eu vou te dizer que eu nunca pensei nisso. Nunca considerei isso. Ainda está alimentando a expectativa. Eu acho que o André agora, ele não quis queimar esse cacife agora. Não, eu posso te dizer por quê. Eu posso te dizer por que a renacionalização seria positiva para a Vale. Se você pega a Vale nos últimos 10, 15 anos, você vai ver a quantidade de dividendos que ela pagou e quanto ela se esquivou de cumprir com obrigações ambientais que ela tem. Daí os grandes escândalos, né, e os desastres que ela causou. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que se fosse estatal com uma reforma administrativa razoável, não uma reforma administrativa para baixo e pega apenas servidor público de baixo escalão, mas uma reforma administrativa que olhasse para cima e mudasse a maneira de funcionar, principalmente das empresas estatais, a gente não teria um presidente da Vale, no meio de grandes escândalos, ganhando 60 milhões de reais por ano. Rômulo, eu te pergunto, que pessoa individual produz 60 milhões de valor para a sociedade? É um exagero, por mais que você diga, se ele recebeu é porque ele produz isso de valor. Não, quem acha isso é o conselho de administração que acha que ele merece um valor desse. Não é a sociedade inteira. Então aí tem um desalinhamento, não apenas entre o gestor e o proprietário, e o acionista, como o grande acionista que é a sociedade brasileira. Porque esse dinheiro que ele embolsou durante anos são milhões, centenas de milhões de reais, que poderiam ser revertidos de uma maneira muito mais razoável, incorporando o conjunto da sociedade. Então eu não sei se eu faria, porque eu não sei nem se daria para fazer isso politicamente. Eu não sei se há base para você fazer algo assim. Tá? Mas eu consigo ver os benefícios de você aumentar a participação da sociedade no direcionamento da Vale. Inclusive porque, só botar o meu pitaco aí, eu que venho do direito societário, empresarial, que é o seguinte. Você falava aí, né, que o Conselho de Administração é que fixa lá nas assembleias a remuneração da diretoria, inclusive do diretor-presidente. A gente tem um problema, isso não é particular do Brasil, é do capitalismo de matriz anglo-saxã de uma forma geral, isso inclusive foi se espalhando para a Europa continental, que é a lógica financiarizante da administração da empresa. Então, como você pega esses grandes executivos que vão para a presidência, você tem uma inflação no mercado, cada vez maior desses grandes executivos, boa parte da remuneração deles é naqueles bônus de ação. Então, a remuneração dele, ele não está ali para ficar 40 anos à frente da empresa, ele não é da empresa, né, de capital familiar, ele está ali para ficar 5 anos, 6 anos, 10 anos, e nesse período fazer com que a ação, a cotação em bolsa aumente para a remuneração dele, por tabela, aumentar. Tem esse conflito de interesse aí. E aí como é que ele consegue fazer isso? Não é o caso do presidente da Vale, viu? Só para deixar claro. Isso é remuneração dele só. Não é com fora os pacotes de ação, pois é. São 5 milhões por mês. Agora ele saiu, né, por conta dos desastres, mas só para deixar isso claro.
Pois é. Aí o que acontece? Então, qual é a forma de você fazer aumentar essa cotação o mais rápido possível? Você aumentar o retorno sobre capital, e a forma de você fazer isso no curto prazo é você cortar custo. Então, mas só que você não está vendo o longo prazo, você não está vendo a empresa ali 5 anos, 10 anos, ou quem sabe até 100 anos. No capitalismo alemão, você tem grandes grupos que estão aí centenariamente nas famílias e que elas pensam no longo prazo. Na ausência dessas famílias centenariamente sendo donas daquele meio de produção, você tem o Estado. O Estado, sim, tem obrigação, por definição, de pensar no longo prazo, ainda mais num dos maiores recursos estratégicos do Brasil, que são as reservas minerais. Então, esse pessoal vai cortando custo, corta investimento, corta pesquisa e desenvolvimento, etc. e tal, e aí você mata a empresa no longo prazo, mas é aquela história de que no longo prazo estaremos todos mortos, como falava Lord Keynes. Mais ainda no caso desse pessoal da administração, que está ali para ficar 5 anos, 6 anos, e até para quem está na Assembleia lá Geral dos Acionistas, que fixa a remuneração, porque esses grandes fundos, né, BlackRock e tal, ele não está ali para ficar dono da empresa para sempre. Ele está ali para fazer comproação barata, fazer valorizar muito nos 5 anos e realizar esse ganho financeiro. Eduardo Costa Pinto. Não, isso vale para Vale, e isso está acontecendo agora na Petrobras. A venda de ativos também aumenta a rentabilidade, porque aparece no balanço, no DRE, em outras receitas e despesas operacionais. Então, tem muita gente que, até para o pessoal, às vezes, fala, não, isso não entra. Não, isso entra, sim, no resultado do lucro líquido, tá, pessoal? Aparece aonde? Se você olhar na conta outras receitas ou despesas operacionais, tá? Vai estar lá a venda desses ativos. E aí eu queria trazer um ponto que vocês... Eu vou responder diretamente essa pergunta, depois eu vou levar um ponto que tanto o André como o Rômulo falaram que é minha área de estudo central, assim, que é a relação entre o público e privado do capitalismo, essa discussão e a questão do papel do Estado. Porque eu acho que a gente tem um elemento estrutural do problema brasileiro, mas a gente tem um elemento conjuntural, porque eu acho que a gente está numa crise institucional. Eu vou guardar isso, mas eu vou falar e vou responder diretamente. Eu acho que a gente teria que estatizar Vale, a gente teria que reestatizar o que foi vendido da Petrobras. E por que eu estou falando isso? Porque essas empresas estatais, elas têm um papel estratégico, a depender do direcionamento que você faz, que pode estimular a industrialização. A China faz isso o tempo inteiro. A diferença, a capacidade da China, inclusive, tem a ver com o que o André falou, com a capacidade de organização e gestão, de que, por exemplo, as estatais concorrem com as próprias estatais. Ou seja, tem a questão da rentabilidade, mas também os efeitos estratégicos. E por que eu estou falando isso? Porque acho muito difícil a coalizão de como se configura hoje o bloco no poder, qualquer projeto que incorpore industrialização, sem vir com esse movimento anterior dessa estatização via Estado. Alguém vai ter que comprar esse projeto, eleitoralmente ganhar, e vai ter que ir para a porrada. E por que eu estou falando isso? Porque você não consegue, dado a reconfiguração, inclusive, do bloco no poder hoje. Né? Quais atores vão apoiar a industrialização? Quais? Né? Qual força esses atores têm? Para dizer assim, não. Se isso ocorrer, aumenta as minhas chances de voltar ao Planalto. Isso! Então, André, por isso tem que realmente pensar nesse processo, porque politicamente, em termos das estruturas de poder, não é mais possível aquilo que o Chang, ou até o Peter Ives falava dessa interação com determinados setores do Estado para potencializar a indústria, porque o outro lado não existe. E o outro lado, os interesses desse outro lado, vai para outra direção. Então, você tem um problema da questão da relação entre o Estado e esse bloco no poder, que é mais estrutural para pensar o nosso desenvolvimento. Agora, tem uma conjuntural que eu queria ressaltar, que essa é a hipótese de trabalho que eu tenho feito há muito tempo. E aí, até eu conheço o pessoal do direito que você falou, eu também dialogo um pouco, Romulo, com o pessoal do direito, que é o seguinte, eu vou usar aqui a Polantzas, né? Ciência política marxista. Agora você acabou com a sua chance mesmo de... Agora a chance é zero. Tá? A ideia do Estado, ele é um locus, ele é um local onde os interesses estão ali projetados. Tá? É uma questão relacional. Lá está a fração bancária, lá está a fração industrial, lá está os sindicatos, lá está uma parte da população. Então, é nesse espaço, é evidente que na ordem capitalista, tá? Os interesses do mais forte vai estar ali dentro, inclusive de forma mais privilegiada, no chamado núcleo de poder do Estado. Tá? Então, é nessas tensões que acontece fora, acontece dentro. E o Estado, na verdade, ele coordena essas tensões. Tanto para neutralizar problemas do andar de baixo, mudança de ordem, mas também da pancadaria entre os capitalistas. Ele coordena minimamente esse processo. O que eu acho que a gente está vivendo
com a crise institucional, e eu vou reforçar isso aqui, apesar da instituição formalmente estar existindo, ela perdeu completamente a capacidade de coordenar o futuro. A gente falou dos anos 80, a questão da instituição moeda foi para o espaço, e aí você trouxe tudo por curtíssimo prazo, inflação. Exato. O que a gente está vivendo agora a nossa moeda permanece, mas as instituições políticas, jurídicas, né, foram para o espaço. E, novamente aqui, agora eu vou do Polanyi e vou para a coisa do risco moral, a coisa North, se você quiser, Douglas North, institucionalismo clássico. Está melhorando. As instituições servem para projetar e coordenar o comportamento humano futuro. Se elas não conseguem coordenar, o que é que todo mundo faz? Realiza no curto. O mercado financeiro está realizando no curto. O setor, todo mundo está realizando no curto. Só que isso não fecha. Né? Então, essa visão totalizante, o capitalista ele nunca vai ter. É o Estado que faz esse processo. Né? O problema é que você tem esses atores empurrando, tá, para uma direção menos industrial, mas acho que é mais ainda. A gente hoje vive uma crise que você implodiu, tá, a legitimidade das instituições estatais. Tanto é que virou o quê? O que é que sobrou? O partido militar, o partido do judiciário, o partido da Lava Jato, o partido da defesa do teto dos gastos, que é o partido da defesa dos ativos financeiros. Você não consegue coordenar, então o país está implodindo, porque todo mundo vai por curtíssimo prazo e a chance da gente ir por hecatombe está cada vez crescendo. Né? Eu costumo dizer, e isso, um dos elementos importantes explicativos disso é o efeito Lava Jato. Né? O efeito Lava Jato, no seu mecanismo, que era o que, olha, para eu continuar avançando, eu preciso reduzir o poder da hierarquia do judiciário. Era um erro falarem o judiciário versus executivo, uma bobeira. Na verdade, a Lava Jato fazia o quê? Gerava instabilidade, e essa estabilidade estava o quê? Olha, não podia, o pessoal do Supremo não podia me parar, o sistema político não podia me parar. O que eu faço, então? Eu ganho opinião pública, eu vazo. Então, eu vou quebrando as regras, e para mim, depois do efeito Joesley, os atores perceberam, como é que eu faço para me salvar? Eu gero instabilidade, todo mundo começou a gerar instabilidade demais. Aí todo juiz começou a achar que pode ser o Moro, quer aparecer na Globo. Cada um passou corporativamente, ou os interesses individuais, e você quebrou essa última agora. Então, quebra, inclusive, a questão do direito de defesa, a questão dos advogados. Ou seja, o país está implodindo. Como é que você vai ter crescimento econômico e investimento, né, se você não consegue projetar o futuro? Né? Mas, aí todo mundo vai, o que? A classe média, inclusive, que o Rômulo falou, vai fazer day trade na Bolsa. A bolha que isso está gerando, a Bolsa que está gerando, né? Esse pessoal todo está caindo no Boa Noite Cinderela, e o pessoal não entendeu o tamanho da encrenca que está por vir. Então, assim, nesse sentido, a gente tem uma crise que é econômica concentradora, ao mesmo tempo, uma crise institucional da relação entre o público e o privado do capitalismo brasileiro. Como você não consegue coordenar isso, você cria um butim. Se você vê o que é XP hoje, BTG, os grandes bancos, não disputa pelo butim, pela acumulação primitiva, se apropriando do patrimônio estatal. E eles não estão coordenados, não, pessoal. Eles estão indo para a porrada entre eles também. Isso gera uma descoordenação completa. Nesse sentido, a gente tem um país desmanchando. Sim, e aí você vê, o meu diagnóstico é muito parecido com o seu, Eduardo Costa Pinto. E a gente não vê esse sentido de urgência, da percepção de que nós estamos à beira do abismo, refletida nas colocações, nas articulações dos atores políticos majoritários, todos os partidos aí que se situam no campo da oposição. Aí é de se perguntar, eles não compreendem a realidade, ou compreendem e não querem fazer nada, ou não podem fazer nada. E eu lembro que a gente aqui com a expressão de que o regime atual no Brasil e em boa parte do mundo é aquele da docilocracia transnacional. Muita gente pendurada, uma cama de gato, aquela história do rato-rei, o rabo de todo mundo entrecruzado, e aí isso pode explicar em alguma medida certa apatia, porque eu acho que as pessoas têm um instrumental para compreender perfeitamente que a gente está assim, já nos segundos finais da prorrogação para essa geração. Né? Ninguém aqui é fatalista, mas o Brasil vai acabar de vez. Bom, talvez sim, nessa extensão territorial atual, quem sabe daqui a 100, 200 anos não exista mais, mas, enfim, nessa geração a chance está cada vez mais distante, ou se distanciando cada vez mais da nossa colocação. E aí eu lembraria, né, nesse cenário que você colocou,
a questão da atuação do imperialismo americano. O Joesley Batista está com algum problema na justiça atualmente? Ou o fato dele fechar um acordo com os procuradores nos Estados Unidos e a holding da sua empresa ficar subordinada à competência dos Estados Unidos, à jurisdição americana, resolveu o problema dele? Quando a gente vê que boa parte dos atores da juristocracia brasileira que avançaram sobre os poderes políticos e geraram essa instabilidade que você descreveu, trabalhavam em sinergia, se não sob subordinação, aos aparelhos aí do Deep State dos Estados Unidos, no Departamento de Justiça, no FBI, no Departamento de Estado, etc. e tal. Então, quem quer realmente se blindar com relação à Lava Jato se acerta com o imperialismo. E aí nisso a gente observa uma continuidade da atuação tanto na Lava Jato lá de Curitiba, a gente sabe que o Sérgio Moro... inclusive tem uma pessoa que simboliza bem essa atuação, que é o Dario Messer, o doleiro dos doleiros. Então ele apareceu em todo o escândalo financeiro do Brasil, lá desde o Banestado até a Lava Jato, então lá em Curitiba, e foi protegido. E ao mesmo tempo quem deu essa turbinada no lavajatismo e na perna juristocrática da pinça que está constituindo o Deep State Tabajara, foi o Dario Messer, mais uma vez, na delação que ele fechou com a Lava Jato no Rio de Janeiro e que vai ser operada para subjugar quem quer que se insurja contra esse projeto de destruição nacional. Meus amiguinhos, o que faltou a gente falar hoje ainda de economia? Pensa aí agora nos temas finais, além de considerações finais, tudo que tenha faltado da gente conversar aqui hoje, começando com o André Roncalha. Eu destacaria apenas o crescimento desigual que o mundo vai enfrentar na retomada, com a China liderando, a Europa tentando se ver com seus limites, né, de estagnação, os Estados Unidos com o desemprego que foi monumental por conta da crise, né, então tem cerca aí de 12 milhões de desempregados que eles vão ter que lidar, e isso tem tudo para colocar restrições no ritmo de crescimento, né? A própria eleição americana vai agitar um pouco aí o coreto. E eu apontaria também o ajuste desigual, né, no setor público, dentro da reforma administrativa, protegendo os setores, né, da juristocracia, né, assim como o legislativo, e que custa aí cerca de 50 bilhões. Peraí, você esqueceu o principal, os militares. Isso, e os militares também, que são sempre os beneficiados, né, de franja, eles sempre são beneficiados, mas sempre aparecem depois ali, né, meio no... Isso aí chama abordagem indireta, tem até nome. Nos cantos do jornal, assim, e tal, e sempre parece que, porque o valor é pequeno, quando você soma tudo, parece que é mais aceitável, né? Então, eu acho que tem essa questão da reforma vai ser muito importante, porque, como eu disse, é uma reforma que olha para baixo, é uma reforma que toca naqueles que estão na linha de frente do serviço público, e são exatamente as pessoas que, quando subfinanciadas pelas suas repartições, vão oferecer serviços ainda piores, exatamente porque não vão ter estrutura. E o resultado disso vai ser, inevitavelmente, aumentar, né, a coalizão em favor do desmantelamento do Estado, e isso vai jogar contra exatamente as pessoas que mais necessitam dele. Muito bem. André Roncalha, antes de você concluir por hoje, por que quem está nos assistindo nesse momento, dentre as milhares de pessoas que estão ouvindo você, deveriam ir lá para o seu canal no YouTube e assinar? Olha, a gente aumentou, estava com 250 na abertura, estamos com 390, então estamos quase aí já dobrando. Qual é o valor? Vamos falar em linguagem do pessoal que gosta de meritocracia e que está se achando o day trader aí nos aplicativos. Qual é o valor agregado que você traz para quem assinar o seu canal no YouTube, André Roncalha? Bom, em primeiro lugar, você vai enriquecer muito, só não vai ser a sua conta bancária. Então, você vai aprender bastante, uma série de pequenos detalhes sobre a economia, feitos sempre em pílulas econômicas, bem simples, textos, vídeos curtos, para que você entenda geralmente o que está acontecendo na conjuntura e se situe no debate. A tentativa é não fazer proselitismo político, é apresentar os conceitos de economia, colocando os possíveis usos políticos dos discursos e como eles são utilizados. Maravilha, como eu falei, é só você ir lá na postagem. Né, que apareçam lá. Isso aí, some-se André Roncalha e eu, que humildemente assinei. Eu estou entre os 390, aí fui um dos primeiros a assinar. E lembrando que... Já está em 390? Já, está 390. Foi durante aí Eu achei que você estava falando... Nada, é 390, aumentou aqui, mas hoje ainda a meta é passar de 1.000 hoje ainda, hein? A meta é passar de 1.000. Olha, para ele poder fazer live, eu acho que é passando de 1.000, que já pode... Aí André Roncalha pode começar a fazer live também, então tem que passar de 1.000 para a gente poder ter live já na semana que vem. E lembrando, se você quer assinar, é muito fácil, só você ir lá na postagem do nosso programa de hoje, que eu coloquei o hiperlink no nome do André Roncalha. Eduardo Costa Pinto, para a gente discutir a etapa econômica da discussão por hoje. Romulus, eu vou aproveitar também, e quando acabar o Duplo Expresso, se alguém ainda tiver
condições, eu faço hoje programa ao vivo no Diário da Crise, que é no canal do IE, do Estúdio de Economia da FRJ. Mas vamos lá. Qual o ponto aqui que eu acho, para fechar, Romulus? Assim, se a gente olha a semana passada para a semana atual, a gente vê uma maior tensão na conjuntura, né? Uma maior tensão da dificuldade da gestão da política econômica do governo atual. Tá? Ele ficou preso na armadilha dos R$600. E por que preso na armadilha? Porque como ele tem que manter o teto e, ao mesmo tempo, ele tem que agradar o andar de cima, porque esse governo é um governo do andar de cima. Isso tem que ficar sempre claro o tempo inteiro, dos ricos e dos 10%. Não só por interesses, isso fica muito explícito eleitoralmente. Olha, o Eduardo Costa Pinto, se fosse dos 10%, ainda ia ser uma grande evolução. Não é nem do 1%. O interesse privilegiado desse governo é o do 0,1% transnacional. Esse que é o pior ainda. Se ainda fosse o 0,1% que morasse no Brasil, pensasse assim, bom, alguma coisa tem que dar para não vir as hordas aqui invadirem o meu condomínio. Nem isso. Mas é porque eu boto os 10% pelo seguinte, porque o pessoal tomou Boa Noite Cinderela e tá fazendo day trade na bolsa e achando que vai ficar rico, entendeu? E aí, quando você tiver o primeiro baque, isso vai acontecer, isso é bem possível, dado o descolamento que está acontecendo, dada a bolha que está se formando, que é gigantesca. Assim, a bolsa cresce do jeito, a economia toda está despencando. Então, assim, a chance disso acontecer no médio prazo é enorme. Então, o pessoal fica no Boa Noite Cinderela, entendeu, Romulus? Assim, esse 0,1%, esse tá na Suíça. Não fazendo analogia, mas está em vários locais, eu sei porque esse é o dono da Ambev, está por aí nessa região. O sócio da Ambev. Essa aí foi sensacional também, né? Criamos o grande campeão nacional que em meses já tinha se desnacionalizado. A questão toda que eu vejo nesse cenário é o seguinte, eu queria reforçar um pouco do que você falou, Romulus, assim, a gente tem concordância em boa parte mesmo. A minha única divergência de grau, até explicar qual é. Eu acho que sim, o imperialismo opera o tempo inteiro como opera, mas eu acho que tem uma coisa que é o seguinte, como a Lava Jato implodiu muito, concordo plenamente, a questão do caos, como a Lava Jato implodiu muito a institucionalidade, você criou um caos ainda maior, como se fosse o seguinte, os caras fazem a coisa do caos e as unidades nacionais reagem, tipo Turquia. Né? Aqui não. A gente pegou o caos e os atores e as frações pegaram a bactéria do caos e achou que poderia derrubar o seu inimigo politicamente, economicamente, e mudar o regime, e inflou essa crise institucional. E agora, esse mesmo pessoal faz o quê? Para me salvar, como é que eu faço? Eu realizo no curto. E eu acho que tem um pouco de dificuldade de entender a totalidade, Romulus. Eu sei que tem interesses. Eu falo isso porque, novamente, eu vou citar a historinha que eu falei lá no último programa. Eu, há 5 anos atrás, estava enxergando o efeito da crise institucional, que o golpe de 16 gera um patamar de crise. O efeito Joesley, que é pouco destacado, gera um novo patamar, porque todos os atores perceberam que poderia operar. Se você olhar, a eleição do Bolsonaro em dados militares gera um novo processo de crise institucional, de democracia restrita, e sendo que eu acho importante, as pessoas demoraram para entender. Eu falo isso porque, novamente, vou repetir a história. Meus colegas do FRJ, os caras foda, muito bons, eu contava essa minha hipótese, escrevi um texto em 2017, que é a guerra de todos contra todos, junto com outros colegas, a crise brasileira, em 2017. Quase que eu fui chamado de louco, porque no final, inclusive, eu dizia, olha, inclusive corremos risco de golpe, ou até os militares voltarem, como ninguém estava falando essa história. Mas não é por nada, é porque você via o cenário de instabilidade. Na instabilidade institucional, vira uma guerra de todos contra todos. A gente permanece e os instrumentos estão reforçando essa história. Se, por exemplo, alguém poderia imaginar que a chegada do Bolsonaro com os militares poderia se tornar um Bonaparte, né, lá do 18 Brumário, como em parte os militares foram em 64, estabilizaram, depois coordenaram, principalmente depois de 67, aqui não, por quê? Porque não tem projeto nenhum, né? Vai dar rachadinha a coisa corporativa dos salários, né? Ou seja, é como se fosse o seguinte, a guerra híbrida funciona, o imperialismo operou, mas a gente conseguiu ampliar o tamanho da bactéria que os caras jogaram aqui. E por quê? Porque a elite queria mudar o regime e achou que depois contaria Lava Jato. A frase do Jucá e a delação do Sérgio Machado, eu li toda aquela delação, ela é emblemática para entender os processos da relação de público e privado do capitalismo brasileiro e como os caras operaram para depois parar, só que não parou. Hoje a Lava Jato é disfuncional, né?
é disfuncional para o andar de cima, só que aí é doideira. A Lava Jato volta porque agora, as notícias da semana, o que é que ela faz? Ela tenta se manter politicamente, porque ela virou um partido, ela tenta permanecer. A Globo, para reforçar a posição, começa a divulgar, e os órgãos de imprensa, que inclusive isso é disfuncional para a população capitalista. Ó, pra você ver, não tem muita racionalidade, tem muita inconsistência, mas todo mundo olhando... Eu tenho uma divergência com relação a isso, depois eu falo aqui mais detalhadamente, é o tema que eu vou pautar, que é o seguinte, eu acho equivocado falar em a Lava Jato e ver como se fosse a mesma coisa que está ocorrendo no Rio de Janeiro em Curitiba. Eu vou dar um dado muito concreto para sua consideração, Eduardo, que é o seguinte, quem colocou cabresto na Lava Jato de Curitiba foi a Lava Jato do Rio de Janeiro e a Procuradoria-Geral da República. Então, a juristocracia, você tem frações, você tem gangues locais, você teve o protagonismo de Curitiba, que foi fundamental para os generais cavalgando o Bolsonaro chegar ao poder. Isso, de papel passado, nas palavras do Eduardo Vilas Boas, então comandante, falou: 3 pilares trouxeram a gente ao poder. O Bolsonaro acabando com a ideologização, tudo aspas, hein, gente? Acabando com a ideologização, o Sérgio Moro com combate à corrupção, asfixiando financeiramente, os esquemas aí que iriam se perpetuar no poder. E, em terceiro lugar, o general Braga Neto, que o Lauro Defesa Neto disse que atuaria na atualidade como presidente operacional. Muito bem. E isso, lá, daqui a pouco eu vou trazer o resgate aqui, mas lá em 2018 ainda a gente falava, olha... Isso aí é o discurso dele de saída. Pois é. De 9 de janeiro. Esse Exatamente. Discurso é para entrar na história, para os historiadores verem. Ele deixou claro o que aconteceu, nunca ficou tão claro. Exatamente. E aí o que acontece? Né? No momento em que a Lava Jato e o Sérgio Moro cumpriram o propósito, que era trazer esse pessoal de volta ao poder, eu falei, olha, é um ator incontrolável, até pela falta de noção. O pessoal lá é tão primário, Dallagnol e tal, que esse pessoal não vai ser dado a eles continuarem com o poder de impor a pauta política nacional, que eles tinham sequestrado desde 2014. Né? A política era apenas reativa à pauta de Curitiba por 4 anos aí seguidos. Eu falei, esse pessoal vai ser enquadrado. E não é difícil. A gente falava aqui, ó, quer pegar os caras? É Dario Messi. A gente falava isso quando aí quase ninguém no Brasil, só o 0,1% sabia quem era o Dario Messi. A gente tá falando isso, ó, desde 2017. O Dario Messi era a chave. Aí você tem a história do porrete e da cenoura. Por quê? Ao mesmo tempo, e você vê que as iniciativas foram paralelas, ao mesmo tempo a PGR vai e determina que os arquivos lá do Odebrecht em Curitiba têm que ser copiados e entregues à Procuradoria-Geral, e eles não confiaram no técnico lá da pessoa da Odebrecht, como a Lava Jato de Curitiba fez, não. Mandaram o pessoal dele ir lá em Curitiba fazer a cópia. O que essa cópia traz muito concretamente? Prova de crime, falsificação do que foi usado como prova, porque apagaram o Braskem, apagaram o político PSDB, mas qual que é a chave, nesse caso, para colocar cabresto na Lava Jato de Curitiba? Apagaram o codinome Flexão, o Dario Messi, foi apagado lá. Aí, ao mesmo tempo, você vê como ação é coordenada, a Lava Jato do Rio de Janeiro conclui finalmente a delação premiada do Dario Messi, em que ele coloca, olha, eu pagava lá, através dos meninos, como ele chamava os prepostos dele, o Cabalo e tal, 50 mil mensais, desde o Banestado passando pela Lava Jato, para não ser incomodado. Então, no tipo penal da corrupção, você pegou os 2 elementos. O ato de ofício, que é você ir lá e apagar o cara e blindar, e a vantagem devida, que era os 50 mil dólares mensais. Então você tem a prova, inclusive compartimentalizada, como esse pessoal é sagaz, para não ficar lá a prevaricação. Em Brasília o pessoal pegou o ato de ofício, no Rio de Janeiro pegaram a vantagem indevida. Antes ainda, você vê como isso tudo é operado. Essa informação de que em Curitiba, aí, segundo o relato, tinha mesada, já está oficializada no Judiciário na Lava Jato do Rio de Janeiro desde março de 2018, quando o preposto do Dario Messi fechou o acordo de delação, o Jucabala falando 50 mil mensais e tal. Aí você tem um recall disso em novembro de 2019, agora, um ano atrás quase, quando o Dario Messi ressurge e aparece lá o tal do print screen dele com a namorada falando dessa mesada semanal. Então, assim, no momento em que eles pegaram o ato de ofício e a vantagem devida, eles pegaram a Lava Jato de Curitiba pelo saco. Ficou até irônico, esse pessoal que ficou chantageando a classe política, atores econômicos, operando dossiês, operando as informações que tinham ao longo de 4 anos, agora eles também estão sendo operados no marco da dossiecracia transnacional. Então, eu não vejo a Lava Jato do Rio de Janeiro como dando um troco pelo Dallagnol ter saído da coordenadoria. Não, a Lava Jato do Rio de Janeiro foi instrumentalizada por essa aliança entre a alta hierarquia da juristocracia e a alta hierarquia militar para tirar os sem noção, o poder de agente,
influência, o poder de sequestro da dinâmica política brasileira e comunicacional que eles exerciam desde 2014. Então, eu acho que a gente não pode falar em a Lava Jato. Eu acho que seria mais correto falar em juristocracia e ver que a etapa curitibana está sendo superada. Eduardo Costa Pinto, para concluir. Você pode pensar o seguinte, Romulo, o mecanismo da Lava Jato, ele mudou de mãos, como você opera. Opera no sentido do alcance. Esse meu ponto, assim. Eu entendo, a relação... É porque você mistura também, se você pensar, tem um interesse que é articulado, e acho que sim, o mecanismo da Lava Jato mudou de mãos, ou seja, eu acho que, inclusive, no auge da Lava Jato em Curitiba, tinha uma autonomia relativa dentro do Estado, como se nunca teve, ou seja, nenhum órgão ou nenhuma burocracia consegue ter o poder por causa exatamente da crise, como você teve. É como se o núcleo aí usando Polanski, como o núcleo do poder do capitalismo brasileiro, em determinado momento histórico, desgarrou do poder de classe brasileira. Teve muito associado a questão do lavajatismo, claro, com seus braços no imperialismo, sem dúvida nenhuma. O problema é que mistura, por exemplo, ao mesmo tempo o Bretas, que fez todo esse processo, e uma parte do pessoal do judiciário também quer ir para o STF, ou seja, tem uma imbricação de interesses individuais e tem também interesses mais gerais, que é nesse sentido que eu falo do caos, ou seja, nesse sentido da dificuldade de coordenar no meio dessa história. Quando o juiz que não está nessa história de coordenação começa a querer fazer igual também, sabe assim, vira uma descoordenação e que nesse sentido, e por exemplo, você usa também politicamente o time, né? Esse que é o ponto. A minha questão são os times. Porque os caras têm uma quantidade de informação gigante, você sabe que uma parte é delação, você não sabe quando provar, mas você usa certos times políticos, em que sentido? Olha, quando a Lava Jato hoje, nesse momento, começa a reduzir no sentido da popularidade, né? Mas eu preciso da popularidade para fazer uma parte do mecanismo, eu vou lá e, a Lava Jato é independente de partido, vai para todo mundo, eu volto de novo a tentar recuperar parte do instrumento de poder que eles têm, que era gerar instabilidade, ou seja, pegar todo mundo. É nesse sentido que eu falo do mecanismo, que assim, em alguns momentos você tem, como você vai mudando os atores do mecanismo, tem a coordenação, mas às vezes a coordenação e quem está mandando muda de lugar relativamente rápido nos últimos 5 anos, e que isso, inclusive, tem a ver com como o papel do Estado coordena esse processo. Como você não tem o Estado de Direito pleno, como você começa a ter isso tudo, as regras vão ficando cada vez mais instáveis a partir de interesses particularistas ou de coordenação, mas sem ter rumo. Ou seja, cada um vai tomando decisões e aí a gente implode, a gente está implodindo o sistema por dentro. Concordo com você, Romante. Há potencial, vamos achar me exagerado de novo, mas esse não é meu problema, 5 anos atrás achavam. A gente tem risco, não estou brincando, a gente tem potencial risco do grau de instabilidade que a gente tem na questão, inclusive, territorial. A gente está aumentando a tensão gigantescamente dos nossos conflitos históricos e ampliando num processo nunca visto. A gente tem que ter muito percepção do que a gente tem claro nesse processo, nesse cenário. E aí deixando até... Aí sim, Romos, estruturalmente, a potência, aí pensando na longa duração, vamos dizer assim, um país menor rachado com o Brasil é mais interessante para controlar mais na América do Sul. Aí eu não estou falando que agora, não é um projeto agora, mas isso em termos de longa duração e de domínio, isso é vantajoso, vamos dizer assim. Claro que não estou dizendo que isso é agora, tá, pessoal? Mas o tamanho da crise que a gente vive, a gente tem que ter muito cuidado e as reações têm que ser muito mais fortes. Primeiro, recentralizar a questão democrática, Estado de Direito, e tem que fazer um projeto desse tipo, estatizante mesmo, porque não tem atores para fazer industrialização, para mudar tecnologicamente, e ter muito claro que o lado de lá não vai negociar. Esse negócio de frente ampla, como era cascata. O máximo que a gente tem que fazer, me parece, que é tentar construir, com todos os problemas, questões, dificuldades, uma frente de esquerda que, em determinadas linhas, reestatização, industrialização, taxação do andar de cima, ITR, agora, não tenho dúvida nenhuma que isso, nesse momento histórico brasileiro, é bolchevique. Eu estou até mais modesto, assim, porque com o tempo a gente vai rebaixando cada vez mais expectativas. Eu não falo nenhuma frente de esquerda, não falo nenhuma frente nacionalista. Para mim, uma frente de salvação nacional já estava valendo, que a coisa está muito, muito danada. E por isso que a gente segue aqui nessa trincheira, com essa percepção do grau de urgência, e dizer o seguinte, é preciso multiplicar os canais. E por isso, ó, André Roncalha já tá na metade do caminho para poder fazer live. Já passou de 500, eu fui conferir aqui, exatamente isso. 500. Se passar de 1000, ó, tá aqui na tela o requisito. Ó, passando de 1000 ainda hoje, André Roncalha. Ó, não, tem que dar um incentivo, a cenourinha aí, André. Se passar de 1000 hoje, você faz uma live no fim de semana?
Eu faço uma live não apenas no fim de semana, como com Rômulo Maia. Tá, tudo bem. Eu faço. Tô no esforço aí, mas em nome da gente ter um canal capaz de fazer live, eu me esforço aqui um pouquinho mais na questão da inflamação e vou na live inaugural. Né, vou na live inaugural. Mas... Eu vou na live inaugural do André Roncalha. Caríssimos, muito obrigado aí pelas informações, pela análise, e a gente se encontra, se a agenda de vocês permitirem, na semana que vem. Obrigadão, gente. Bom, obrigado a todos. Obrigado, André. Obrigado, Rômulo, pelo debate. Muito bom sempre. Valeu!